Aí na próxima temporada eu fui para $4.000, que foi o meu maior aporte. Depois eu operei mais uma temporada, $4.000. Depois fui para $5.000. Depois cheguei a $10.000. Hoje eu opero $10.000, que é R$50.000, que hoje eu estou em white label, em real. Fala, moçada, estamos chegando na área, mais um Boteco do Clubão. Hoje estamos trazendo Gustavo Bicalho, cara que trabalha muito bem o mercado de match odds, tem acompanhado muitos conteúdos dele, conteúdo de qualidade e diferente do que a maioria entrega na comunidade sobre match odds. Então tem um assunto, tenho certeza que esse assunto aqui vai agregar muito para todo mundo. Seja bem-vindo, Gustavo. Bora participar desse Boteco do Clubão aí. E obrigado por aceitar o nosso convite, velho. Fala, pessoal. Boa tarde, beleza? Satisfação, Vini, Stefano. Bom, hoje é aquilo que eu sempre digo lá com os meus seguidores: quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Então, vamos falar sobre bastante conteúdo bacana aqui, que agregue na vida dos apostadores aí brasileiros. Show de bola, Gustavo. Ele só tem um problema, viu, galera? Ele é atleticano, velho. É o único defeito dele, mas a gente releva pelo trader que ele é e tá tudo bem. Pessoal, se a live cair, já sabe que é por conta da camisa do nosso amigo aí. Então... Show de bola. E do outro ladinho ali tá o Stefano, batendo, eu acho que é a primeira vez fazendo o Boteco do Clubão aqui comigo. O Boteco eu não lembro, acho que pode ser a primeira vez, sim. Pode ser a primeira vez. Fala, pessoal. Fala, Gustavo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos ver o que eu consigo também puxar para a galera do punting, né? Que eu sou mais punter do que trader, então, mas certamente tem algumas coisas bem legais aí que acabam envolvendo os dois mercados. E na pior das hipóteses, estou de mediador aí dessa briga entre cruzeirense e atleticano, né? Então, não vou deixar eles saírem na mão aqui. Show de bola. Vamos rodar a vinheta e a gente volta para bater esse papo. Bora. Bora lá então, galera. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho do Gustavo, né? A gente já brincou aqui que ele é atleticano, sofredor. O cara mora lá em Brasília, é atleticano. Conta pra gente um pouquinho da sua história aí, Gustavo. Como que você foi parar em Brasília, velho? Essa paixão pelo Atlético, se você é aqui de Minas mesmo, conta pra gente um pouquinho. Sim, eu nasci, sou mineiro, nasci em Miraí, uma cidade pequena lá no interior de Minas, Zona da Mata. Mas minha vida toda foi em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas, Zona da Mata também. E minha história com o Atlético é assim, eu nasci numa cidade de flamenguistas, por conta da TV lá regional passar só jogos do time do Rio. E meu pai é flamenguista fanático, doente pelo Flamengo. E ele não me forçou muito a ser flamenguista. E aos 4 anos de idade, o meu tio é atleticano e ele disse que se eu não fosse atleticano, ele iria me jogar na piscina. E aí eu pensei, entre ser atleticano e morrer afogado, é melhor ser atleticano. Sofredor. E aí você já podia ter brincado com do afogado, que o Atlético já perdeu pro afogado lá com o Brasil. Perdi a oportunidade. Aí é bom eu já falar antes para não ser zoado por isso. E aí eu comecei, desde os 6 anos de idade eu nunca deixei de assistir um jogo do Atlético, seja pela TV, seja pelo stream, pelo aplicativo, em escola, faculdade, tudo. Apaixonado por futebol, mais do que apaixonado por futebol, apaixonado pelo Atlético. Então, aí até os 18 anos eu ia muito pouco ao estádio, porque meu pai flamenguista não gostava que eu fosse me levou já em alguns jogos do Atlético, e por minha cidade estar mais próxima do Rio do que de Belo Horizonte, eu tinha muita dificuldade. Por pai flamenguista, BH muito longe, então via na televisão. Mas assim, assistia pela TV todos os jogos. Chorava todas as derrotas, e não foram poucas naquela época. Série B, foi tenso. Você sabe, Série B você entende, já tem doutorado lá, mas... e era difícil, assim. Então, aí eu conheci as apostas por conta dessa paixão pelo Atlético, vendo muitos jogos, e ali nos intervalos ali passava coisas de apostas e ingressei nas apostas. Aí. Comecei em 2012, as apostas em bairro, ali em Bolões, mas na Betfair mesmo em 2014.
E conta pra gente um pouquinho mais dessa parte de como que você conheceu a Betfair. Foi na internet? Algum amigo falou pra você? Como é que foi o primeiro contato também? Uma coisa nova, né? Porque bolão é uma coisa mais, às vezes, entre amigos e tudo mais. Sim. Colocar na internet, né? O seu dinheiro num site e tudo mais. Como é que foi esse Em primeiro 2012 também, né, velho? 2012, era bem mato mesmo. Então, aí foi assim, em 2012, eu ganhava... O que eu fiz? Tinha um bolão na minha região que era acertar placares e pontuação. E aí, 50 pessoas, cada um colocava R$50 e tal. E eu comecei a ver Campeonato Brasileiro e eu comecei a identificar padrões. E aí, o que eu fiz? A média dos vencedores era mais baixa do que se você colocasse um único placar que saía mais, que era tipo com odd mais, por exemplo, favorito jogando em casa 1-0, Campeonato Brasileiro. Aí fazia 7 pontos quando ficava 2-0. Se acertasse 1-0, ganhava 10 pontos. E essa média, essa consistência durante 5 rodadas, a pontuação era maior do que você tentasse adivinhar o placar. 2-1 para o visitante, 3-1, 3-0, assim. Os campeões faziam menos pontos do que se você fizesse isso. E aí eu comecei a ganhar só fazendo isso. Aí as pessoas começaram a copiar, o bolão perdeu o valor. E aí eu fui conhecendo as apostas e tal. E 2013, Bet 365, casa de aposta recreativa. E aí um amigo meu me mostrou a Betfair por conta do cash out. Ele pagava mais do que da casa de aposta naquela época. Assim, eu falei, cara, eu não preciso esperar o jogo todo. Eu posso sair aqui e tal. Aí em 2014 fui para a Betfair. E esse período de casa de aposta eu quebrava muito, porque o gol me pagava muito pouco e eu não aceitava aquele lucro, deixava até o fim e perdia. Se tomasse o gol, não fechava, esperava virar e tal. E aí, quando eu conheci a Betfair, eu já tinha perdido muito dinheiro, assim. Na época era muito dinheiro, porque eu morava com os meus pais, não tinha renda nenhuma, fazer faculdade. E aí, eu acabei meio que perdendo o que tinha ali, mas não era tanto dinheiro assim, mas para mim já era muito dinheiro porque eu não trabalhava. E aí, só que eu comprei, na época, um software, o Geekstoy, dá para operar na Betfair. E eu não tinha dinheiro, e aí eu comecei a fazer em modo treino. Eu peguei uma planilha e todas as minhas operações eu anotava. Back favorito, primeiro gol, naquela hora, em modo treino. Porque era a mesma coisa. Modo treino, modo real, só não tinha o dinheiro mesmo. E eu trabalhei 17 meses, na verdade foi quase 18, mas 17 meses em modo treino. Só fazendo a metodologia back favorito primeiro tempo, para pegar o primeiro gol. E aí anotava e eu vi que o meu problema era emocional. Era de mindset, de aguentar. Aí, como eu vi mais de uma temporada e meia fazendo aquilo, cara, tem que só repetir e tal, que dá certo. E aí, naquela época, era muito tranquilo operar por comportamento live, porque tinha umas manhas. Por exemplo, a odd subia na Bet 365, ela corrigia na Betfair. Então, dava para fechar. Das antigas tinha essa mamata mesmo. Aí dava para fechar, não tomava ajuste. E depois voltava mais em cima. E aí o gol, o mercado não sabia para onde a odd ia. E como eu já tinha notando isso tudo, já sabia, já plantava stake, já me buscava primeiro, depois ela subia, já pegava mais que todo mundo. E tal. Mas era modo treino, então não precisava disso de corresponder. Mas eu já fazia isso como se fosse modo real mesmo. E aí, com stake alto e modo treino. E aí, passei esse 2015, 2016. Quando chegou em 2018 meses aí, operando modo treino, quando chegou o início de 2017, meu tio, temporada 2017, 18 ali, meu tio me deu um dinheiro e eu já operava com stake alta. Mas no início, eu era bem conservador, não queria menos perder do que ganhar. Eu não poderia perder o dinheiro dele. Então, eu estava muito conservador, usava 0,5%, 1% da banca. O lucro era pequeno, mas já era stake alto, já era $1.000. Na época, era muito alto, já em 2017 ali. Então, eu fazendo um stake ali, o dólar na época era 3,80, 3,50, 3,84 reais no máximo, já era uma renda muito maior do que de muita gente CLT ali e tal. E aí, eu comecei a ganhar um dinheiro bom, cara, fazendo isso. E aí eu comecei a bater questão, tipo, de merecimento. Será que isso... E eu fiquei naquela assim, será que se eu fizer isso durante 5, 10 anos vai continuar esses resultados e tal?
E eu fiquei batendo aquilo ali, poxa, eu já tô ganhando mais que os meus amigos que trabalham o mês todo, e eu vendo o jogo, será que eu vou conseguir ter essa consistência? E aí eu fiquei batendo aquilo ali. Aí eu comecei a estudar menos, cara. Porque se eu estudasse mais, eu ia ter resultados maiores e ia ficar longe dos meus amigos, sabe? Tipo, ganhando muito mais que meus amigos e fazendo até menos que eles. E aí eu comecei a estudar menos. Só que aí o que eu pensei? Poxa, é isso que eu quero para minha vida. Vou abrir mão de uma coisa foda. Abrir mão da minha cidade, que eu mais gostava dos meus amigos. Que aí eu vou para um lugar que não tem amigos e eu vou focar no meu trabalho. E aí eu fui para o Rio. Aí eu sou formado em farmácia, minha irmã trabalhava em farmácia lá, levei minha família toda, minha mãe morava junto com minha mãe, meu pai na casa do lado e tal. E aí eu fiquei 1 ano e meio dentro de um quarto, cara, full time no trade e dedicando, estudando 14, 16 horas por dia. E ali, porque eu não tinha amigo, não tinha sair final de semana, nem nada. Era estudar e operar todos os jogos das grandes ligas. Não opero o Campeonato Brasileiro por conta do Atlético, paixão. E na época também de liquidez era muito baixo também. E não faz falta nenhuma operar o Campeonato Brasileiro. E comecei a estudar muito a fundo as ligas europeias. E aí eu comecei a ver coisas que a grande maioria não estava vendo no Match Odds. E aí passou pandemia, muito difícil foi o período de pandemia porque não tinha essas ligas e eu trabalhava só com isso, entendeu? Mas como a minha mãe bancava os custos de casa, foi tranquilo, não tive esse problema emocional e tal, de ter que pagar as contas e tal, mas fiquei, tipo, sem operar mesmo na pandemia. E quando voltou sem torcida, foi difícil também, porque os favoritos não marcaram o primeiro gol, não marcavam. Desconstruir jogada era muito mais fácil de construir. Então, a defesa estava muito mais bem postada, ouvia o treinador, terminava muito o primeiro tempo 0-0, porque motivação, o favorito não apertava. Era como se fosse o time já é campeão, já joga o ajuste muito alto. E aí, a mesma metodologia, eu estava ganhando 3 vezes menos, estudando 3 vezes mais e ganhando 3 vezes menos, porque não saiu o gol. E eu trabalho para pegar o gol do favorito. Match odds, resultado final 0-0 a favor do favorito, em back favorito. E aí foi difícil também, eu já estava com stake alta, única renda e tal. Depois foi passando, o tempo foi voltando ao normal. Então, assim, eu já estou 8 temporadas fazendo a mesma coisa. E aí, nessa última temporada, e assim, o mercado, o método é o mesmo, só que ele vai mudando. Às vezes vai ter ajustes mais altos, ajustes menos altos. Na época da pandemia teve ajustes mais altos, o gol tirava mais, o gol a favor pagava menos, porque tinha chance do underdog ainda empatar e tal. E aí eu comecei a observar que muitos traders estavam operando ruído. O que é operando ruído? Qualquer ataque saía da posição, qualquer contra-ataque, aquele risco, achando que estava reduzindo o risco. E aí eu fiz um estudo, cara, que como é minha base de dados, todos os meus dados lá das temporadas antigas, eu tenho tudo anotado, eu tinha um rate o seguinte, 35% dos meus jogos, eu pegava um gol a favor. 55% eu tomava ajuste, fechava ali no live ali, e 10% gol contra. O que aconteceu? Eu fiz um estudo que esses jogos eu estudava muito a fundo o pré-live deles, muito mesmo, de escalação, análise quantitativa, qualitativa, disparidade entre as equipes, cruzamento de dados, cálculo secundário, tudo. Aí o que estava acontecendo? Eu vi que se eu operasse, entrasse pós a escalação, porque eu já estudava qual é o time que tinha que começar a titular, para os dados terem veracidade. E aí, quando eu vi, se eu entrasse pré-live e fechasse pós-gol, nesse jogo que eu entrei no live, e saber selecionar quais... Porque eu estava entrando 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, porque eu já sabia que o time ia ter mais posse de bola, eu já ia entrar. Porque esse jogo já era jogo de baixa variância, assim, do favorito ter muita disparidade em relação ao underdog. Ele vai ter mais posse de bola, vai finalizar mais, poucas chances para marcar, o underdog precisa de muito para marcar, então mesmo se o underdog começar mal e finalizar lá, não tem problema, a odd vai subir, mas ele vai dar espaço para o favorito ir lá na primeira chance, eficiência. Jogos que têm muita eficiência do favorito e baixa eficiência do underdog.
E aí eu vi que se eu fizesse isso, eu ia aumentar o meu in-rate de gols a favor, que é o que paga. Ajuste vai tirar porcentagem da mistake, gols contra vai tirar a mistake. O que me paga é os gols a favor. E aí, nessa temporada, eu tô com 55% de gols a favor, 27% de ajustes e 16, quase 17% de gols contra. O que isso me fez chegar ao ponto? Que cada gol a favor paga, em média, 29% da mistake. Cada ajuste, o meu ajuste aumentou muito. Agora passou para 14% de ajuste médio. Ficar o primeiro tempo todo exposto. Só que diminuiu o dobro dos meus ajustes. Antes era 56%, agora está 26%. E aí eu tomava 6% lá de 55% dos jogos. E agora eu estou tomando 14%, mas de 26% dos jogos. Ou seja, aquilo mesmo manteve. E os gols contra me tira 44% da stake em 16%. Ou seja, eu aumentei 20% de gols a favor, de 29% da stake de lucro. Aumentou 6% de gols contra, estou tomando um pouco mais de gol contra, porque eu estou mais tempo exposto, de 44%, só que esses 20% cobrem os 6% e sobra muito ainda. Então, eu estou com a rentabilidade muito maior e sem contar a facilidade do método, de saber, aí eu tenho que estudar muito mais a fundo a análise pré e fazer a entrada e fechar pós-gol ou fechar no intervalo. E eu parei de operar esses ruídos, de um contra-ataque. Talvez um contra-ataque da zebra seja favorável para o gol do favorito. Porque a zebra sai para o contra-ataque, sai para o contra-ataque, ela pensa, poxa, a gente pode sair, vamos atacar. E muitas das vezes as pessoas fecham por conta de um perigo da zebra, que aí você vai estudar, por exemplo, deu um escanteio para a zebra. O cara fecha, vou fechar, tá? Eu dei escanteio para a zebra. Só que a zebra não fez nenhum gol de escanteio. Então, você pagou um ajuste muito caro. Você fez uma venda, vendeu, saiu da posição muito cara. Porque você tem uma perspectiva de que aquilo é ruim, mas aquilo não é ruim. Um escanteio para zebra pode ser até bom, porque aí a defesa vai para o ataque, o favorito é eficiente, vai lá e marca. E se sair esse gol da zebra, é totalmente tranquilo em relação ao método, porque não é de como a zebra marca o gol. E aí, muitas das vezes, as pessoas, o que acontecia? O favorito atacava, não fazia o gol, recuava. A zebra saía. No primeiro ataque do favorito, depois era o gol. E o que paga nós não é o padrão back, é o gol. O in-rate é o que paga. Não é só você ir lá, teve um in-rate. 70% dos jogos o time massacrou, mas não fez o gol. Tinha times em 2017, 2018, da Championship, o Swansea, por exemplo. 17 dos 19 jogos em casa do Swansea, ele apresentou padrão back. Tipo, 6 finalizações contra uma, aquele gráfico verdinho do SofaScore, ou azulzinho quando ele joga fora de casa. Quando ele joga em casa é o verde. Só que ele só fez o primeiro gol uma vez. Então adianta você ficar exposto a esse time que ele fica, chuta, mas não faz gol. Não vai te dar dinheiro no longo prazo. E aí eu fiz esse estudo, facilitou. Eu comecei a operar como se fosse de longa exposição, porque você ficar o primeiro tempo todo longa exposição. E muitas das vezes o favorito faz o gol com 2 minutos, 3, 4, que eram gols que eu não pegaria. E os gols que eu estava tomando, a porcentagem aumentou muito pouco, porque eu escolho... O segredo desse método é a escolha dos jogos. É saber quais esses jogos que os números têm essa veracidade. Favorece ao que você busca, né? Que o in-rate é superior ao custo, ou seja, esse time vai marcar X vezes mais do que tomar. E somado aos tomar e o ajuste. Quanto que esse ajuste me tira? De média. Mais um gol contra. Se esse gol for no fim do primeiro tempo, vai ser ajuste mais gol contra. Então tem que cobrir todos esses riscos aí de um gol contra de ajuste. E aí, e além do que também minha stake foi aumentando gradativamente. E eu fui perdendo mobilidade. O software já não me ajudava mais, porque não tinha mais como corresponder, tipo, $10 mil. Sair num contra-ataque, sair numa falta, não dá. Não tinha fluidez suficiente no mercado ali. E aí eu estou entrando pré, onde tem muito dinheiro punter, tem muito dinheiro nessas grandes ligas. Saio pós-gol, onde tem muita fluidez também pós-gol para sair do mercado. E no intervalo, quando está 0-0, e como eu trabalho a favor do favorito, tem muitos punts, tem método tipo sit, termina o meu 0-0. Entra muito dinheiro em back sit. E aí é onde eu fecho minha posição em lei. Então, assim, eu fecho as posições em momentos de muita fluidez. E fico longa exposição para não operar esse ruído. Então, você tem muito bem definido, né, Gustavo, os seus padrões de entrada e saída sem muito... A gente costuma até brincar, ficar punhetando o mercado, né? Pelo que eu entendi, então, para resumir para a galera,
você faz o estudo pré-jogo, muito bem definido, para pegar o primeiro gol da partida, não só estudando essas equipes como escalação, coisas do tipo, mas principalmente estudando muito a eficiência delas em marcar o primeiro gol no primeiro tempo, né? E em relação a todas as equipes do campeonato, né? Pelo que eu acompanho seus conteúdos também. Então você faz até um power rank, se eu não me engano, não faz? De quem marca primeiro contra quem é pior para marcar, até para tirar essa conclusão. E com base nessa análise, você já entra no mercado. Um ponto legal que você citou de já entrar em pré-análise é que o que você citou muito desses ruídos do mercado hoje, se você pega esses times, por exemplo, super favorito, você trabalha a partir de qual faixa de odd? Então, vamos lá. Por que eu entro primeiro a sua pergunta ali? Pré-live, depois da escalação. Porque depois da escalação não tem mais nenhuma movimentação brusca do mercado. E eu já estudo lá quem são os 11 titulares para os números ter veracidade. E qual foi a segunda pergunta que você disse? Por exemplo, eu ia perguntar a questão de qual a faixa de odd, porque dependendo dos times que são os favoritos, cara, um ataque, uma posse de bola desse time no live, o primeiro lance do jogo, a odd já desce. Então, talvez isso também é um dos motivos de você passar a entrar também pré-live, né? Então, a análise pré é feita na odd. O custo, que é o risco, né? Que é de tomar um gol contra ou tomar um ajuste, ou até os dois, um gol contra junto com um ajuste, ele é já calculado pela faixa de odd. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem preconceito em trabalhar back a odd de hiper favorito. Vamos lá. Esse final de semana, não sei que dia que vai a live, mas vamos dar um exemplo aqui, uma analogia. Tem Bayern de Munique versus Schalke. A odd do Bayern de Munique é 1.14 match odds nesse momento. Esse gol do Bayern de Munique tem uma tendência desse gol ser nos primeiros 15 minutos. Se não for, a cada 5 tiques de ajuste, aí é um estudo mais detalhado assim, que você toma, essa odd sobe um tique acima. Por exemplo, se esse gol te paga 9%, 1,14, ele vai te pagar 8%, porque você já estava tomando um ajuste, já era esperado o Bayern marcar, só que ele demorou a marcar um gol e tal. Mas vamos lá. Um gol do Bayern paga 9%. Se o Bayern tomar esse primeiro gol, o seu head é muito baixo também, vai ser em torno de 14%, 15%. Por quê? Além dessa odd menos, o mercado ainda confia que o Bayern vai virar o jogo, must win alto, brigando pelo título e tal. Entra muito dinheiro em back buy agora para pegar a virada do time. E aí o que acontece? Um head de 15%. Ou seja, 9% a favor, 15% contra. Se você ficar todo o primeiro tempo back buy ali, você vai tomar ali 70% do seu lucro de ajuste. Vai ser ali 6%, 7%, porque ele é hiper favorito. Não vai ser um ajuste estrondoso, porque pode terminar o primeiro tempo 0-0, que vai estar a odd lá embaixo, ainda mais se estiver apresentando comportamento. Só que, quando eu faço análise desse jogo, cruzamento de dados, se tiver escalação, tudo completo ali, o Bayern tem uma perspectiva, uma tendência de fazer 3,10 gols para cada gol sofrido. Ou seja, eu pegaria 3 gols de 9% para cada um gol de 15 contra. E um ajuste de 7. Então, 15 mais 7, 22. 3 gols de 9% dá 27. Essa entrada é mais EV. Nessa faixa de odd, nesse win rate. Tem que ter esse win rate. Vai ver times lá 1,20 que não tem esse win rate. Vai estar 1 para 1, 1,5 para 1. Então, não é mais EV. Então, você vai pegar 1,5 de 9% e tomar 1 de 15%, você não vai aguentar o longo prazo. Vai ser ou entrada break-even ou menos EV. Então, todas as entradas, então não tem faixa de odd mínima. É de acordo com a análise pré, qual é o adversário, o cenário que isso apresenta. Se é um time que marca o time específico, do time contra o underdog específico. Uhum. E eu não opero underdogs, por conta de... A maioria é muito estudo para poucas operações e você não tem controle do ajuste, sabe? O mercado já espera que não tenha mesmo, porque ele é o pior time, vai tomar... O seu win rate é muito baixo, você pega poucos gols. Os gols que pega paga muito bem, muito mais do que se tomasse um gol contra. Mas o seu win rate é muito baixo, então você sofre muito. Eu não gosto de trabalhar essa faixa de odd, então eu abri mão. Então eu trabalho de hiper favoritos ali, 1,15 até 2,60, 2,80, que são odds equilibrados para lá. Acima de 3 já é underdog no pré-live. Então,
né, durante esse range de faixa de odds. Aí tem os hiper favoritos, que é 1,15, 1,20 ali. Tem os super favoritos, 1,30, 1,40. Aí tem os favoritos de 1,40 a 1,70. Aí tem os favoritos por odd, de 1,80, 2,20. E tem os jogos mais equilibrados ali, 2,40, 2,60 ali. Nossa. Legal, velho. Só para complementar essa parte aqui, Stefano, é porque ele citou ali no início, ele falando sobre a questão da forma que ele validou os métodos dele, né? Ele usou modo treino, que eu já vi muita gente desmerecer o modo treino, fala que não aprende nada porque não tem um fator emocional, e ainda em cima disso, ele validou, foi quanto? 18 meses, você falou? Sim. Ele 17 ficou meses. 18 meses. 1 ano e meio praticamente, né? Anotando uma coisa que não dava retorno para ele, entre aspas, né? Assim, não dava retorno financeiro imediato. Né? Mas era um estudo. E tá aí a diferença. Só aí você já vê a diferença do cara. Porque quem que tem essa paciência? Hoje o cara já começa querendo começar com muito dinheiro, né, Gustavo? Sem ter previsibilidade nenhuma de método, sem ter método, ele já começa querendo dinheiro. Eu acho que tá aí, só esse ponto, eu acho que já resume quem é o Gustavo Bicalho no mercado, tanto que ele já citou aqui o quanto que ele é estudioso no que ele faz, né? E aprimora esses estudos sempre, mas principalmente dessa parte do começo já dá para você tirar uma base de tudo, velho. Porque a parte operacional vai ter essa paciência. A parte operacional é muito fácil. Você fazer back um time, sair pós-gol, fechar no é muito fácil. O que as pessoas não aguentam é seguir o planejamento, é seguir o método, entendeu? Aí toma um gol, o Bayern, por exemplo, já toma um gol, o cara vai virar, e vai virar, as odds já vai mostrando, e vai virar. Mas se não virar, você vai perder 100% da stake, por conta de 9%. Isso quando o cara tem gestão, né? E aí, o ajuste, o cara não aguenta, fala assim, não, vou segurar mais um pouquinho no segundo tempo. Aí pega um gol a favor. Aí fala assim, não, o time tá bem, vou esperar o 2-0. Aí toma um empate. Aí fica puto, não aceita o empate. Isso é uma das formas também que eu não opero 1-1 no primeiro tempo. Por quê? Quando o jogo tá 1-1 no primeiro tempo, você fala, mas continua o mesmo método e tal, para pegar o gol no primeiro tempo. Não. Porque o ajuste já de forma diferente, porque o underdog já fez um gol. Qualquer ataque do underdog agora, a odd vai corrigir muito mais. É o terceiro gol, não é o primeiro mais. Porque 1-1 pode ser 1-0 favorito, tomou empate. Pode ser 1-0 para zebra e o favorito empatou. Só isso aí já é duas formas diferentes. Eu estudo o primeiro gol. A partir do primeiro gol, 1-1 já é o terceiro gol. Já é toda a movimentação matemática já é diferente, movimentação de mercado já é diferente, correlação de odds já é diferente. O custo, o gol, se eu tomar o terceiro gol lá, o prejuízo vai ser maior. Se eu pegar o terceiro gol, o lucro é menor, porque o mercado ainda espera que o underdog possa empatar. Entendeu? Porque muitas das vezes o primeiro gol, o favorito faz 1-0 e o underdog nem chutou. Então, esse gol paga o justo, entendeu? Se faz o 2-1, o mercado fala assim, mas já tomou um gol, vou fechar aqui. Aí o pessoal fecha muito mais e nas odds lá, e aí paga um pouco menos, porque o underdog pode fazer o 2-2, entendeu? A probabilidade de mercado, quando o favorito faz 1-0, dele tomar um empate, até aquele momento, é muito menor, porque o mercado, ele alinha as odds, tem uma fórmula linear, mas ele muda de acordo com o tempo de jogo, comportamento, qual equipe que é, se a equipe protege bem o resultado, que é uma coisa que eu estudo muito, protect to lead. Esse gol vai pagar mais. Você tem jogos que é 1,80, por exemplo. 1,80 vamos dar um exemplo, do Bayer Leverkusen. É um time que não opera, mas vamos por Leipzig e Bayer Leverkusen. O Leipzig fez 1-0, o Leipzig é a equipe que opera, 1,80. Esse gol vai pagar muito menos do que se fosse um Atlético de Madrid a 1,80. Porque o Atlético de Madrid é um jogo com comportamento mais under, segura mais o resultado, não toma muito para. Já o jogo do Leipzig é um comportamento over. O Leipzig faz 1-0, mas pode tomar virada, pode tomar empate rapidamente, entendeu? Então, a mesma faixa de odd, um gol pode pagar, tipo, às vezes 10% de diferença. Então, mas aí você sabe também. Mas se o Leipzig também tomar um gol, o seu prejuízo acaba sendo menor, porque o mercado ainda espera que ele possa virar o jogo, do que o Atlético de Madrid, se ele tomar um gol, fala assim, agora vai ficar recuado lá até ele virar o jogo. E esse correlação match odds com o over-under 2,5 também.
Boa. Legal demais. Esse comentário do Vini até foi legal, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer, Gustavo, é muito nessa linha da sua validação de método, né? Mais especificamente sobre o que a gente chama de paper bet, que é basicamente o modo treino, né? Ou seja, está simulando ali as apostas. Eu fiz isso também, quando eu conheci primeiro o trade, depois eu fui conhecer o Punch. E eu lembro que quando eu validei, falei assim, pô, esse negócio funciona, que eu tô pensando em fazer aqui. Eu tinha uma trava, às vezes, para colocar o dinheiro real, assim, a oportunidade surgia, porque eu tenho um método que é meio contra-intuitivo, né? Então, eu até brinco, muitas vezes, para você fazer uma aposta Panther no live, você precisa que o favorito esteja mal, que aí entra no que você tá falando da zebra, né? Assim, a zebra tá atacando. Cara, para mim isso é ótimo, porque se o favorito estiver amassando, essa odd não vai corrigir. Ela vai ficar parada ou até descer, né? Porque o comportamento é o mesmo. Mas como foi para você essa parte da paper bet, ou do modo treino do software, para o dinheiro real? Foi tranquilo, porque já tinha tanto tempo de validação, você falou assim, cara, não é possível que esteja errado? Ou tem aquela coisa do emocional, tipo, que eu tinha algumas entradas ali que eu, com dinheiro real, eu dei uma oscilada, assim, tive um receio, assim, de colocar e não foi tão... Como é que foi esse processo? Foi tranquilo por conta do software, cara. E aí, por isso que eu tinha eu brigava com os influencers e os produtores de conteúdo, falando, não opero sem software, não opero sem software. Por quê? Eu fiquei um ano e meio no software lá, modo treino, e aí pro modo real era a mesma ladder, mesma coisa. Se fosse eu fazendo no site, ia me pesar, porque eu comecei já com esse stake $1.000. Então, mas aí como eu fazia $1.000 no modo treino, $1.000, foi 2 temporadas fazendo com $1.000 ali. Uhum. Foi tranquilo, foi assim, o que mais difícil foi como eu já operava $1.000, eu operava campeonato específico. Eu sempre fui muito metódico. Então, não queria fazer outras coisas, não queria fazer outro. Então, assim, mais a questão da ansiedade de ter que esperar o dia dessa liga, desse jogo, entendeu? Essa é a parte mais difícil. Seguir o planejamento com esse time. Por exemplo, essa semana, segunda-feira não teve jogo nenhum. Terça, Champions League, eu não opero Copas. Quarta, Champions. Quinta, Europa League. Vai ter um jogo amanhã da Lazio. Então, ou seja, eu fiquei de segunda a só estudando. E estudando muitas horas por dia mesmo, estudando os jogos do final de semana. Para já ver. Eu nem assisto, cara, Champions League, nem Copa, não ver o visual, assim, porque eu anoto muita coisa qualitativa, de comportamento, como é que o zagueiro joga e tal. E às vezes Copa além de não ter dados suficiente, a falta de previsibilidade para você operar tendência, a simetria é muito bom, porque tem muitas correções de ódio, mas tendência, times de países diferentes, você não consegue analisar isso friamente, matematicamente. E aí, e além, vem da parte emocional também, Copa, de ser um jogo 2 ali, que o cara, qualquer erro pode ser fatal, aí eles cometem até mais erros, porque é um jogo decisivo, em liga vale 3 pontos, mas se errar aqui, tá de boa. Então, acaba tendo mais essa falta de previsibilidade. Mas a parte mais difícil aí não foi nem questão de fugir da metodologia, foi questão de dar especificidade. Eu só consegui trabalhar a especificidade e dar tempo ao tempo. Então, eu tive que ser apaixonado muito mais por estudar do que operar. E eu ainda sou. Eu sou muito mais apaixonado de estudar, porque muita gente quer ver dinheiro no curto prazo. Quer operar, overtrade, clica ali, achando que aquilo ali. Só que não operar também é operar. Então, às vezes você fica muito de fora, porque o trade, ele tem as apostas têm uma coisa muito foda, que é o seguinte: se você fizer uma coisa errada não é questão de dar head, não. Uma coisa fora. Claro. Além de você perder seu tempo, você está perdendo dinheiro. Você igual subir uma escada. Em vez de você acha que está subindo um degrau, mas você está descendo 2. Está voltando. E aí você opera, e aí depois você vai ver que trocou dinheiro com o mercado. Ou às vezes até perdeu dinheiro. E aí, se você trocou dinheiro com o mercado, às vezes o seu erro está na especificidade. Você está operando jogos bem, você sabe algumas operações, você fala, poxa, eu fiz a operação boa. E outras você fala, pô, forcei aqui. Então, eu valorizava isso também, eu dava nota, classificação para as minhas operações. Pô, independente se foi green ou red. Nossa, essa foi 9,5. Entrei bem, saí bem e tal. Não, essa aqui foi 6. Por que aconteceu que eu fiz isso e tal? E eu me dava nota das minhas operações. E aí foi a parte de que, poxa, eu não preciso sair operando qualquer jogo, eu não preciso...
eu tenho que fazer o simples bem feito. Então, eu sempre valorizei muito mais a minha planilha, meu Excel, do que minha conta bancária, meu saldo lá na Betfair. E aí, eu sempre... Porque, tipo assim, eu operar modo treino e fui pro modo real. Nem abri o site da Betfair. Então, não via saldo, não via site, não via nada. E planilha. A mesma planilha lá, eu continuei seguindo. Só que agora, a partir de agora, era modo real. E aí, eu sempre fiz planejamento de saque por temporada. Ou seja, a temporada 17, 18, eu operava tudo. Eu fiz lá $12 mil. Aí, dividia por 12 meses. Então, eu posso gastar $1.000 por mês. É o meu salário. Aí eu fui fazendo assim. Aí a temporada 18 e 19, eu fazia um aporte, pegava dinheiro do meu tio mesmo, que tinha condição, falava, não, é consistente, então eu vou aportar mais. E aí, eu fazia saque desse lucro no fim da temporada, e aí pegava o outro dinheiro lá, vamos vender um lote e vamos aportar aqui. Agora, a próxima temporada, você vai operar com $1.500. Aí, na próxima temporada, eu fui para $4 mil, que foi o meu maior aporte. Depois eu operei mais uma temporada, $4 mil. Depois fui para $5 mil. Depois cheguei a $10 mil. Hoje eu opero $10 mil, que é R$50 mil, que hoje eu estou em white label, em real. E aí, próxima temporada, eu vou trabalhar com R$100 mil de stake, entendeu? E assim, eu não cheguei do dia para cair de paraquedas operando R$50 mil. É um longo processo, já é a minha 9ª temporada, sendo específico, fazendo a mesma coisa, o mesmo método. O método mantém, só que as variáveis do método que vai mudando. Igual lá, na época da pandemia, pode fazer o que for, o win rate não era suficiente, entendeu? O time não marcava. E aí tinha algumas variáveis, por exemplo, só essas variáveis de ataque perigoso, não está resolvendo, entendeu? Eu preciso saber outras coisas. Eu preciso saber, tipo assim, falhas do sistema defensivo do underdog. Aí sim sai o gol, entendeu? Não adianta nada ter um ataque muito bom do favorito, mas o jeito que ele joga, o underdog joga com a linha de 5 lá atrás, muito bem compactada, bem alinhadinha. Esse gol do favorito pode sair, claro, porque tem mais qualidade, mas se sair é uma casualidade. A tendência é não sair, porque tá muito bem o underdog lá e ele não vai sair pro jogo e vai ficar ali. Aí fica ali, aí os traders vai perdendo a confiança, vai saindo do mercado, o ajuste vai subindo e tal. Então, você tem que, às vezes, estudar. Não é por isso que eu estudo times específicos, mas eu estudo a liga em específico. Eu tenho que saber tudo do underdog. Eu tenho que saber como que é a defesa dele, se é marca de linha baixa, linha média, linha alta, se dá espaço para contra-ataque, não dá. Se faz a linha defensiva bem, tem a quebra de linha, não tem, por exemplo, um zagueiro sai para tentar fazer linha de impedimento, o outro fica, aí dá erro no sistema defensivo, o favorito vai lá e vai explorar esses ataques. Então, eu estudo tudo isso. E aí eu vou mudando essas variáveis de acordo com o mercado, com os times, como que eles estão marcando, entendeu? Até gols que eu não pego, eu vou estudar. Esse gol saiu aqui, dava para pegar? Não dava, porque foi um gol de aleatoriedade. Poxa, mas esse gol foi exatamente... Muitos times, assim, por exemplo, que as pessoas não conseguem trabalhar no live. A Roma do Mourinho, é um time reativo. Ou seja, toma, às vezes, sufoco e vai lá no contra-ataque, o Dybala vai lá e marca o gol. Um contra-ataque, o Abraham. E aí as pessoas falam, esse gol não dá para pegar. Quem pegou tá errado. Por que errado? Cara, esse negócio que eu não gosto também. Eu vejo... que dia que foi? Esses dias jogou agora o Corinthians e Fortaleza, né? Não sei quem tá assistindo, quando tá assistindo, mas foi um empate em Itaquera. E eu cheguei a ver um pessoal postando no Twitter, quem não pegou o Fortaleza dupla chance não tem que mudar de profissão. Cara, cada um tem seu método, né? Não tem nada a ver, assim. Eu sou meio contra essas afirmações do tipo, seu método cagação de regra, né? Sabe? Cada um trabalha de um jeito, importa a longo prazo, né? Às vezes você diverge numa situação específica, você até toma aquele head, ou toma o gol, ou toma uma variância, mas no longo prazo aquilo vale tudo que você tem como metodologia, né? E o pessoal quer muito cravar o que é o certo, o que é o errado, acho que isso é meio nada a ver. Aconteceu isso, cara. Eu tomo muito julgamento de pessoas que, quando acontece o seguinte, o hiper favorito, ele não joga bem, termina o primeiro tempo 0-0 e um ajuste muito alto. Vou dar um exemplo, um jogo Barcelona e Girona. E o Girona teve um jogo apenas que ele não sofreu gol. O resto, todos os outros jogos, ele sofre gol. A defesa do Girona marca muito mal. Eu fiz esse jogo. E aí, eu também nesse jogo também. Eu acho que ficou 0-0. Foi o primeiro tempo.
Aí, é porque o segundo tempo eu não acompanho. E aí, teve um que o Barcelona fez no último minuto, no finalzinho, não sei se foi o Almeria, mas também terminou meu 3-0, mas acho que foi contra o Girona. Os dois times têm esse problema, tanto o Almeria quanto o Girona. Mas, se eu não me engano, era o Girona mesmo. E aí, o Barcelona muito desmotivado, criando poucas chances e tal, e o ajuste foi de 20%. E o gol não saiu. Só que teve 2 chances do Barcelona que não contou como finalização, porque foi assim, um toque para trás do zagueiro do Girona, ia ser um gol contra. E o goleiro tirou em cima da linha para fora. Eu lembro desse lance. E teve um outro lance também que o zagueiro foi tocar, tocou errado, o Ansu Fati saiu na cara do gol, ele enrolou e não chutou, o zagueiro roubou. Ou seja, são oportunidades ali que na tendência é o gol do Barcelona, aquele lance ali. Um erro claro desse ali, o cara dentro da pequena área ali entregou a bola, saiu mal, é muito mal na saída de bola e tal. E não saiu, não contou com finalização, o Barcelona depois ficou tocando a bola, muito despretensioso. Eu acho muito ó. Aí os caras vêm e querem cagar a regra. Fala assim, poxa, quem tava back do Barcelona tá errado, velho. Tomar 20% de ajuste nesse jogo. Cara, foi uma variância negativa. Existe variância, as pessoas confundem variância com a variância é o time que tá atacando e foi lá tomar um gol. Existe variância negativa e existe variância positiva. Vou dar um exemplo de variância positiva. O Napoli contra a Cremonese. 1,23 a odd do Napoli. A tendência era o Napoli, a Cremonese é o time com menos posse de bola da Série A Team. O Napoli massacrar, ter a Cremonese com muitos erros adversários. Se a Cremonese marca, ela toma virada, ou seja, se eu tomar um gol da Cremonese, meu prejuízo vai ser menos, porque as pessoas confiam ainda que o favorito vai virar o jogo em cima da Cremonese. E se a Cremonese tomar o gol, ela não tem o costume de empatar. E aí, ou seja, o gol do favorito acaba pagando um pouco mais. Aí, o que aconteceu? O Napoli não estava bem. E tomando ajuste muito alto, a Cremonese atacando, tendo os ataques. E aí, na primeira bola, o Kvaratskhelia cortou e fez o gol. O gol pagou um pouco menos, porque era um hiper favorito que não estava jogando como hiper favorito. Então, o mercado, poxa, Napoli aqui, se 1,23, ela não pode vir agora a 1,08. Ela tem que vir a 1,10, porque não estava bem, já estava com 1,37 a odd do Napoli, então, beleza, fechou ali e tal. Isso é uma variância positiva, porque foi totalmente fora, aí eu tenho que estudar. O que eu estudo? É todos esses jogos que saem fora da tendência. O que aconteceu? Será que foi um erro de análise? Foi uma aleatoriedade? Foi um caso atípico? Ou o time foi só um jogo mesmo? Talvez tem jogos que o time vai mal e tá tudo bem. Não tem que manter o mesmo para todos os jogos. Ninguém é robô. Então, aí quando acontece essa aleatoriedade, continua operando normal. Agora, se já vem num time, por isso que eu opero de médio e longo prazo essa posição, mas é momentos. Times que estão em crescente. Começou a temporada, igual essa temporada. Foi uma temporada atípica, teve uma Copa no Mundo no meio da temporada. Então, sempre Copa do Mundo é pós-temporada, em junho, e aí acabou as ligas. Então, foi 2 campeonatos, um pré-Copa e um pós-Copa, que é começar do zero de novo. Então, assim, eu opero momentos. Times que estão marcando o primeiro gol, tá na crescente, tá encaixado, entrosado, tá começando bem, vai lá e marca. Tô mais exposto a esse time. A análise minha é mais, não digo mais simples, é menos rígida, criteriosa, porque tá marcando. Não importa quando tá marcando, se é de bunda, se é de cabeça, de qualquer jeito, tá marcando. Se o time tá tomando, tem que ser muito rígido para identificar vantagem aqui, para mim tá nesse time. Então, times que estão marcando com frequência, eu tô lá, a minha análise é bem mais simples e menos criteriosa, porque os gols estão saindo. Operando o momento, é tendência, média e longa exposição em momento das equipes. É isso que eu ia te perguntar, porque você trabalha times bem específicos, né, velho? Bem específicos. Só que nas mudanças de temporadas e esse momento que você citou, eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas para ficar mais claro para a galera. Claro, você deve ter as suas equipes favoritas ao longo do tempo que você trabalhou. Você deve observar mais essas equipes. Porém, você trabalha as ligas específicas. Então, a sua escolha, por exemplo, você vai começar a Bundesliga hoje, você já tem os seus times pré-favoritos que você vai analisar. Mas não quer dizer que se uma equipe está se destacando naquela temporada, você vai passar a analisar ela também e ela vai entrar
ali dentro das equipes que você vai operar. É mais ou menos isso? Então, eu não coloco equipe durante a temporada, é as mesmas. Então, assim, a única mudança que eu vou fazer para a próxima temporada é a saída do Leicester para a entrada do Newcastle. Porque o Leicester, tipo, em 38 jogos, se eu não me engano, 6 jogos ele foi favorito. Então, você já não tem tanto volume, assim. Eu operei 2 jogos. O Newcastle já vem de anos, investimento alto, e já tem muito mais jogos que ele é favorito. E abrindo o placar. De resto, é sempre as mesmas. A Bundesliga vai ser sempre Bayern, Borussia, Leipzig, o Big Six da Inglaterra, os 6, 7 melhores times da Itália lá. Na Espanha, os principais, Real, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedade, marca muito o primeiro gol. Então, assim, é sempre os mesmos. E aí, para estudar a equipe, que eu estudo treinador, contratações, como que o time joga, esquema tático, como o time joga quando ele é favorito, quando ele é underdog. Porque o mesmo time, ele pode ser underdog, ele pode sair de hiper favorito. Vou dar um exemplo. O Arsenal, ele pode jogar com um Bournemouth em casa com odd 1,20. Ele pode jogar fora de casa contra um Fulham com odd 1,60. Ele pode jogar em casa contra um Tottenham 2,20. 2,20. Ele pode jogar com o Newcastle fora, que foi esse final de semana, com 3, odd 3. E ele pode jogar ainda contra um Manchester City fora de casa com odd 4,50, 5, 7,50. Então, assim, o mesmo time, ele pode ter 5, 6 faixas de odd diferentes. É a mesma equipe, depende do adversário. Então, não adianta estudar só o Arsenal. Porque o Arsenal tem 6 tipos de Arsenal, que pode ser... Na verdade, são 12, porque tanto desses 6 faixas de odd em casa e 6 faixas de odd fora. Pode aparecer. Então, então não adianta só estudar a equipe. Tem que saber com quem ela enfrenta o cruzamento. Então, essas equipes são as melhores equipes já de muito tempo, todos os anos. E não a tendência é elas continuarem, porque o investimento continua maior, elas continuam terminando na frente do campeonato. Não vai ter uma discrepância. Só que é o seguinte, por exemplo, temporada passada, o Chelsea foi uma das minhas melhores equipes. Nessa temporada é a minha pior. Então, o que acontece? Eu vou parar de operar o Chelsea? Não, eu vou ter que, nessa temporada, fazer menos operações do Chelsea. Na temporada passada, eu fiz 19 operações do Chelsea. Nessa temporada, se não me engano, estão 6, 7. E foi gosto também, poxa, agora ele não briga por mais nada, não tem mais win, tipo... Você vai, tipo assim, os times que estão no momento bom, você faz mais entrada porque seus critérios são menos rigorosos. Então, tem mais operações. Times que estão tomando mais, seus critérios são mais rigorosos, você acaba fazendo menos entrada. Então, você toma prejuízo nesses times, lá, o Liverpool, eu estou em prejuízo nessa temporada, o Chelsea, mas um prejuízo menor que os lucros do, por exemplo, Borussia Dortmund. Eu estou com um lucro de mais de 100 mil reais no Borussia Dortmund, só o Borussia Dortmund. Então, ele cobre 5 times negativos já. Só um time positivo. Entendeu? Então, os times positivos, eles são maiores, eles cobrem os times negativos, mas não quer... Na próxima temporada, o Borussia pode ser negativo. Pode alternar. Uhum. O Chelsea está positivo, entendeu? Mantém isso aí. É sempre o lucro cobrindo os prejuízos. E uma curiosidade aqui. Legal. Em todas essas temporadas, qual é o time mais lucrativo seu e qual é o que te deu mais prejuízo nesse tempo todo que você trabalha dessa maneira? Cara, é difícil falar o time assim. Vamos lá. Vou pegar assim por liga, e dessas ligas eu vou falar tipo o time e da liga aí. A Série A Team e a La Liga sempre foi os melhores campeonatos para mim, para match odds. Por quê? Porque o favorito ele tem uma tendência de padrão, ou seja, ele fica mais tempo dominando a zebra, e aí financeiramente o ajuste é menor e acaba e te paga mais na hora que sai o gol. E os underdogs da La Liga e da Série A Team são mais fracos que os underdogs da Premier League e da Bundesliga. Principalmente da Premier League. Premier League sempre foi o campeonato mais difícil para mim. Por quê? Você pega o Lanterna lá, o Bournemouth, ele marcou contra o Arsenal, ele marcou contra o Liverpool. Você pega lá times, o Crystal Palace, já tomei gols contra o Crystal Palace, já tomei gol contra o Nottingham Forest. Então, assim, agora você vai pegar um Elche da vida na Espanha, você vai pegar uma Salernitana na Itália... você toma o próprio Almeria fora, né? Almeria fora é muito fraco. Então, assim, eu acho que o time que mais
financeiramente, o time que mais me deu lucro foi o... Cara, financeiramente, eu acredito que foi a Inter de Milão, cara. Por conta que eu peguei 2 temporadas nela, muito boa. Essa temporada até que não. Essa temporada disparado o Dortmund, depois o Napoli. O meu pior time financeiramente é o Chelsea e o que tem o meu pior ROI é o Leicester. Mas eu fiz só 2 operações no Leicester, então por isso que tem um ROI. Tomei um gol contra e um ajuste. Mas assim, porque eu peguei 2 temporadas do Lautaro e do Lukaku, aquela temporada 18, 19, 0 a 20. Nossa, aquela ali o Lukaku tava voando também. O Chelsea e o Napoli também é um time muito bom para mim. Eu lembro que o Chelsea e o Napoli, fora de casa, na temporada passada, de 19 jogos o Chelsea fora de casa, só teve um jogo que ele tomou o primeiro gol. Os outros 18 ou foi gol a favor ou ajuste. E foi muito bom, ou seja, 5% de gols contra a posição, praticamente, 5,30 e pouco. Mas eu acho que o time mais lucrativo para mim foi a Inter de Milão. Não é dessa temporada, essa temporada está longe de ser, mas de todas as temporadas juntando, sabe? O Liverpool também é um time que... E assim, cara, olha só que doideira. A 2018... o Manchester City em casa, aí que o pessoal fica com preconceito de trabalhar back favorito. Em 2018, a odd do jogo, porque o mercado precifica o jogo todo. Você pega um Liverpool e um Manchester City, a média de odd desses times jogando em casa era 1,40, 1,44, quanto um Bournemouth, Aí em 2019 já começou a cair para 1,33, 1,35. 2020, 2021 já começou a 1,23. Aí chega agora 22, 23, a odd está 1,15, 1,18. Aí o que acontece? As pessoas falam assim, perdeu o valor. Cara, mas o win-rate aumentou também absurdamente. O mercado só está ajustando o que está acontecendo, né? E outra, o win-rate aumentou, o gol vai te pagar menos, mas o seu prejuízo também é menor. E a galera tem muito preconceito com odd baixa, né, Gustavo? Muito preconceito. E aí, ou seja... você pegava lá, vamos dar um exemplo lá, 19 jogos do Liverpool em casa com média de odd 1,40. Você ia pegar lá 13 gols a favor, se ficasse exposto o primeiro tempo todo. 13 gols a favor, 4 ajustes e 2 gols contra, exemplo. Aí agora, você fica 45 minutos no Manchester City, ali é 1,20, você pega 16 gols a favor, 2 ajustes e 1 gol contra. Então, assim, os 16 é a mesma coisa dos 13 lá. E um gol contra mais lá é o que 40% mais lá, que te tirou lá, não vai te tirar aqui. Então, acaba se equiparando, entendeu? O negócio não é preocupar com a odd ali, porque você só preocupa com a odd porque você tem um win-rate já calculado na odd. Então, se o seu win-rate já cobre aquilo ali, a odd ali já está calculada. Então, ou seja, não adianta nada as pessoas pegarem back a 2, pega um gol que paga 50%, mas toma um gol que paga 50%. E aí o ajuste você vai terminar negativo. Mas as pessoas com pensamento de curto prazo, ela fala assim, eu vou pegar um gol aqui, 1,20, vai me pagar 9%. Aí eu tomo um gol a odd 2, me tira 50%. Ela para de fazer o back a 1,20, que dá 9% para ela, que tem um ROI ali de 1%, 2%, e vai começar a fazer back a 2, 2 e pouco, para cobrir aquele head daquilo ali. Só que ela tem que saber separar as faixas de odd. Todas as minhas operações de 1,20 a 1,30. Quanto que me deu? Às vezes chega no fim da temporada, ela me dá um mistake de 50 mil reais. E tá ruim? Tipo, mais ver. Não tem muita margem. Concordo. Aí sim, a gente entra na coisa assim. Jogos com odds mais altos, se você souber analisar a pressa, você tem mais margem. Você tem que errar menos nos mais baixos. Né? Então, escolher os melhores jogos ali, saber essa disparidade. Mas não significa que um envio não tenha valor, entendeu? Tem menos margem, mas você tem muito mais volume. Outra coisa também, você achar um back a 2 e pouco ali, com essa disparidade para você ser lucrativo, é mais difícil, seu volume é menor. A 1,20 ali, tem times que abrem o placar 4 vezes mais do que o underdog. Então, ou seja, tem mais oportunidade. Então, você voluma mais, com a margem, um ROI menor,
mas você tem maior volume. Então, você pode colocar até mais dinheiro, porque tem liquidez, e hiperfavorito tem menos variância, né? Menos variância, seu in-rate é maior, draw menor, então você consegue extrair valor do mercado de qualquer faixa de odd, cara. Eu costumo dizer, Gustavo, que todo medo, todo preconceito que existe, por exemplo, você citou essa parada da galera com preconceito de odd baixa e tal, medo, qualquer coisa que seja nesse sentido, normalmente é falta de conhecimento, né, velho? Uhum. Tudo que você citou aí são coisas que você estuda, você busca e você tem certeza, que a gente costuma chamar aqui de previsibilidade, né? Você tem a previsibilidade do que acontece naquilo ali. Só que a galera, o trade, ele tem uma parada que a galera, eu acho que em certos momentos, ela se sente, tipo, jogando mesmo um jogo, sabe? Ela não vai buscar realmente o que vem de trás daquela informação do que ela está buscando. A gente citou aqui, por exemplo, a questão de volume. Por exemplo, você é bem específico, você trabalha muito menos. Não quer dizer que quem trabalha volumando mais não tenha valor em cima de comportamento. Se a gente for para os Zeus, por exemplo, e pesquisar ali, você vai ver que comportamento, sim, em longo prazo, em volume, vai te dar vantagem. Isso é óbvio. Só que vai também te trazer uma variância muito maior. E entra o que você falou, né? Quanto mais variância, menos dinheiro você tem que utilizar. Quanto menos variância, mais dinheiro você pode utilizar. Então, só que a galera não estuda isso, velho. E aí entra os preconceitos, entra os medos, entra tudo. Eu, por exemplo, eu trabalho no mercado do under limit, tá? Scalpando, scalp, swing e tal. E o mercado do under limit, ele já foi muito demonizado, já falaram que não dá para ganhar dinheiro, enfim. Só que a galera vai trabalhar o mercado de under limit, por exemplo, e ela tem medo de tomar o gol. Não tem como você trabalhar um mercado que o que você está fazendo ali, você está contra o gol. É justamente o que você está buscando, ficar contra o gol. Né? Então, tudo isso tem um estudo por trás. Esses dias eu soltei um vídeo para a galera mostrando, todo mundo fala assim, a gente trabalha no mercado do under, não pode pagar canto contra o gol, porque é muito perigoso, você vai tomar muito... Cara, é uma das posições que talvez mais vai te pagar, justamente por esse desconhecimento da galera. Eu fiz um estudo lá nos Zeus para a galera e coloquei, mostrando que é o contrário. Em muitas situações e em algumas faixas de odd, o risco do gol por minuto de exposição, quando tem um escanteio no jogo, diminui. E eu coloquei até uma enquete no Instagram. E aí, o que vocês acham? Antes de colocar esse vídeo para a galera, né? Que o risco do gol aumentava ou diminuía com o escanteio? No estudo mostrou que diminui. É claro que vai ter a variância, a equipe que é boa em marcar gol assim, a equipe que sofre mais gol assim, isso vai variar, é óbvio. Mas na média geral, só que a galera não busca isso. A galera só quer entrar no mercado, clicar e acha que é aquilo ali, né, velho? Você tocou um ponto importante aí. Quando eu operava comportamento, quando eu tinha um stake mais reduzido e dava para o software, era uma vantagem para mim, eu fazia exatamente isso. Eu sempre entrava em back favorito no ataque da zebra, do underdog. Que aí subia a odd, eu pegava no topo ali e me correspondia. Porque senão você vai ficar buscando tique, procurando odd no ataque favorito ali e tal. E eu sempre saio por exemplo, sai o gol do favorito. Eu sempre saio quando o favorito recupera a bola e vai para o ataque de novo ali, para o primeiro ataque para o segundo gol, que é o mercado estabilizou e aí chegou no máximo até o próximo ataque do favorito e eu fecho a minha posição em lei ali. A mesma coisa de gol contra. Você corre o risco? Sim. Mas no longo prazo, esses 2, 3 tiques faz muita diferença. Você vê, se eu pegar 3 tiques por gol, tanto a favor ou contra fazendo isso, dá 90 ticks em média, 30 jogos. Para cada um gol, conta, por exemplo, posso tomar um empate naquele ataque da zebra. O favorito fez 1-0, a zebra sai jogando e vai nesse ataque e marca empate. O gol, meu lucro ficou 0, porque eu peguei o gol e agora tomei o gol empate. Só que no longo prazo, no volume de operações, eu correr esse risco desse ataque é muito melhor do que... Mas ver do que eu fechar, sair o gol, já fico desesperado, tem que fechar. Primeiro que eu já sei para onde a odd vai. Já é uma vantagem. Então, ou seja, se eu sei que
saiu o gol, a odd foi a mais do que é o esperado, aí eu já fecho a posição. Mas a grande maioria não é. A grande maioria ela já vem justa, e aí eu espero o underdog perder a bola, o favorito ir lá. Até você vê, nessa temporada eu já fiz 224 operações. 224 operações, nem 125 gols a meu favor. Desses 125 gols a meu favor, não tomei nenhum empate nessa primeira posse de bola do underdog. Se eu fecho, que seja um tique, já é um stake, assim, dada para o mercado, entendeu? E eu já fechei, e eu já peguei uma vez, na verdade foi 2 vezes, porque eu sempre fecho no ataque do favorito. E aí a Zebra fez o gol, um jogo a Zebra fez o gol, foi até o jogo do Bochum com o Dortmund, esse jogo agora, teve umas 2 semanas atrás. E aí o Dortmund, por eu saber que a odd ia ter muito punter colocando dinheiro na virada do Dortmund, eu plantei a 2,28. A odd pós-gol veio a 2,38. No contra-ataque, ela bateu 2,30 e por mistake ser muito alta, estava plantada 2,28, saiu o gol do Dortmund ali e não ficou respondido. Eu acabei pegando o gol ali. Mas ia ser correspondido se o Dortmund tem mais um ataque ali a 2,28. Porque eu sabia que essa odd não poderia subir tanto por conta do gol. Foi aos 5 minutos, o Dortmund em cima, tomou um gol de variante, de aleatoriedade. E o mercado confia muito na virada do Dortmund porque ele precisa muito vencer o jogo. E aí não peguei. E teve um jogo também na temporada, o Atlético de Madrid, que eu fui correspondido por 43 mil reais, e 7 ficou no ataque e o gol saiu, porque não fui totalmente correspondido. Mas isso assim, minha regra é sempre sair no ataque do favorito, porque a saída tem que ser quando o favorito tá com a bola e no ataque. Por quê? Mesmo que você tomou o gol ou ele fez o gol, porque aí vai ter muito dinheiro em back a ele, e eu preciso fechar minha posição. Nem sempre a gente vai entrar na melhor odd e sair na melhor odd. Mas no longo prazo, fazendo isso, você vai pegar posições boas na entrada e na saída. E aí é mais EV. Já aconteceu essa semana, cara, eu fiquei indignado. Eu estudei o jogo do Dortmund contra o Wolfsburg, saiu a escalação do Dortmund, eu sempre entro depois da escalação. E a odd subiu 7 ticks, cara, sem motivo nenhum. O time completo, todas as escalações, tudo que eu precisava estava ali e subiu. E aí você fala assim, que horas que você planta a entrada? É 1 minuto antes do jogo? Pós-escalação? Cara, eu já fiz esse estudo e depois que sai a escalação, é indiferente. Por quê? Vai ter jogos que você vai entrar, o mercado vai derrubar 3, 4 ticks a seu favor. E vai ter jogos que você vai entrar, o mercado vai subir 2, 3 ticks. Porque como eu não estou com o software ali aberto agora também, eu não... porque agora ficou tudo mais fácil. Eu posso operar no notebook, até no próprio celular. Falar isso, celular. Cara... Nossa, você falar isso aí, dá um pano para mim. Eles vão falar que você é muito amador. Isso aí dá uma... porque eu já sei a hora que eu tenho que entrar, eu já sei para onde a odd vai, e aí é muito fácil fazer a saída. E eu não dou cash out. Quem tem um mínimo de conhecimento, dar cash out é entregar dinheiro no mercado. Fechando manualmente na melhor odd ali, mas se você falar... Eu posso falar isso porque eu tenho uma plataforma que eu posto todas as minhas operações. E foi isso que eu abri a FootClass, foi por conta disso. Eu não estava concordando com A nem com B. Em vez de eu ir lá e criticar os caras, eu falei assim, vou fazer uma coisa e vou mostrar para as pessoas o que é longo prazo, o que é seguir a metodologia do primeiro rodada até a última, e aí ir mostrando, abro o meu Profit Loss toda semana, 7 dias, últimos 7 dias, puxo lá o extrato, todas as operações. E eu faço antes, não dou entrada antes, porque depende de escalação, depende de algumas variáveis ainda. Mas aí eu falo, pessoal, esse jogo aqui, a vantagem está aqui, temos desvantagem aqui, a variância aqui de tomar um gol no escanteio, porque o underdog é bom, mas nós temos que correr esse risco, porque todas as outras características ele é fraco. Então, se tiver o escanteio, não tem como sair. O mercado mesmo já corrige. Você operando em limite, você já vê que alguns times escanteiam, a odd sobe muito mais do que o outro. Sim. O mercado é eficiente. Então, basta você saber escolher as melhores oportunidades. E aí o pessoal, tipo, se eu falar isso aí, eu posso falar, mas eu tenho como comprovar. Eu abro o meu extrato e mostro todas as operações lá, antes e depois eu falando delas. Então, aí acaba com qualquer hater, sabe? Resultado. Mesmo assim ainda tem, né? Mesmo assim ainda tem. Mas a gente entende que a maioria desses aí é mais frustração do que qualquer coisa.
Uma pergunta legal para você, Gustavo, em relação a esse assunto ainda, assim, nessa conversa já surgiram várias, vamos dizer assim, vários clichês das apostas do trading esportivo que a galera prega como uma verdade absoluta e que caem por terra, né? Você já falou, por exemplo, que a zebra não precisa estar dominada, e a gente sabe que um dos maiores clichês que tem é backzinho padrão do back, é posse de bola, zebra sem saída e tal, e você já está falando o contrário. Você falou agora também de operar por celular, o Vini trouxe a questão do escanteio, para trazer um exemplo do universo dos Panthers que estão assistindo também. Uma das coisas que eu defendo é que o Panther tem que olhar muito mais mercado que jogo. Então, assim, ontem mesmo eu peguei o mais um do Atlético Paranaense no live contra o Inter. O Inter estava amassando naquele momento, mas para mim, no longo prazo, mais um não cabe. No momento do Inter, não importa que deu green, não é esse o ponto, né? Mas é mais uma das coisas que você joga isso nos grupos, que você tá louco de entrar nesse partido, o Inter tá dominando. Então, onde eu quero chegar, né? Você tem que trazer o gancho do futebol que você mencionou também. Como que é, assim, sair desses clichês, né? Poder romper um pouco com, como também Vini trouxe a questão do escanteio, né? Não, escanteio é gol. Na verdade, não, né? Tem até além da questão da análise que ele já fez dos dados, tem um livro que chama Os Números do Jogo, que aborda isso tecnicamente na Premier League, né? Como a chance de gol é muito menor do que os próprios torcedores pensam. Você está jogando uma bola para a área, com a defesa postada, enfim. Como que é para você lidar como produtor de conteúdo, também agora como líder de uma comunidade, com coisas que você vai falar, que você já comprovou que funcionam, mas que você sabe que na média, e a gente sabe que a média perde dinheiro, mas o pensamento médio é de que isso não funciona, isso não dá certo. Como que é ter que ficar meio que provando toda hora para o pessoal que as coisas funcionam e que você às vezes tem que sair um pouco do clichê, um pouco do que todo mundo acha que é certo para poder ganhar dinheiro no nosso mercado? Eu não digo que operar por comportamento não ganhe. Ganhe, você tem que volumar mais, entendeu? Até campeonatos, por exemplo, que eu chamo de submundos, que é Dinamarca, Noruega, com menos liquidez, assim, mas tem mais margem. E lá os favoritos, eles dominam mais e faz mais gols. No campeonato com muita qualidade, que é, por exemplo, a Premier League, não vai ter tempo do favorito dominar. São caras de nível seleção mundial. É um chute o Harry Kane, é gol. Um chute Lewandowski, um chute Benzema, entendeu? E aí, assim, e já foi muito bom, cara, essa parte de posse de bola ofensiva, perde, pressiona, assim, já foi muito bom, porque você controlava o ajuste, entendeu? Você tava com hoje você vê que às vezes tem times pressionando com mais posse de bola e o ajuste muito alto, porque o mercado é eficiente, o mercado sabe, esse time tá assim, mas a defesa tá bem postada, então vamos corrigir, que a defesa entrou de uma forma como que não era esperado, então isso é péssimo pro favorito. Então, igual eu te falei, o método é o mesmo, o que muda são essas variáveis, e o mercado, como o futebol, como qualquer coisa, vai mudando. Então, se você não ficar na mesmice, sem se renovar, sem estudar, sem adaptar, você vai ficar ultrapassado. E isso é uma coisa, eu posso falar com propriedade, é uma coisa ultrapassada. Principalmente para quem opera os principais times da Europa. Se você operar os principais times da Europa, eu posso te falar, de comprovar. Se pegar Manchester City, Bayern, Liverpool, Napoli, esses principais, Barcelona, Real Madrid, faz back compadrão com comportamento no fim da temporada e eu vou fazer sem o comportamento, assim, é claro, mas filtrando os jogos com tendência de comportamento, mas antes de antecipar o mercado, antes de der o comportamento, eu já estou lá dentro. Eu vou ter mais resultado. Isso é fato, porque o que paga é o gol, não é o comportamento. E só você ver minutos antes do gol como que estava o jogo. O que precisou para fazer o gol. E isso é matemática, é número, é estudar o antes do gol. Depois que sai o gol, é muito fácil falar, peguei o gol. Sim. Entendeu? É muito fácil. Tava na cara. Entendeu? O Gabigol, que é outro trader nosso aqui, ele sempre brinca com isso, né? Qualquer jogo que ele posta, independente se é green ou red, sempre tem uns 3, 4 aí. Não, peguei esse gol com 3 stakes. Peguei esse. Você fala assim, cara, beleza, isso não acrescenta nada para a discussão, sabe? Não acrescenta. Então foi por isso que eu desenvolvi isso aí, falar, cara, eu vou mostrar para as pessoas que é possível. E assim, o que a maior dificuldade das pessoas é seguir o planejamento, é seguir o método. Então, depois que ela vê um cara do primeiro dia ao último fazendo a mesma coisa,
Cara, eu tenho tantos alunos da Foot Class falando assim, cara, próxima temporada eu vou operar com 10K, 15K, 20K, entendeu? Porque agora eles viram, na prática, minha previsibilidade, que fazendo simples, bem feito, dá certo. É rentável, compensa. Porque muitas pessoas falam de longo prazo, mas 2 meses depois, muitos produtores de conteúdo falam de longo prazo, 2 meses depois... E não existe longo prazo para eles. 2 meses depois já está fazendo outro método. Sim. Entendeu? Muitas pessoas falam de metodologia, mas não segue o método. Entendeu? Sim. Você vê claro até nos próprios conteúdos que posta, né? Você tá falando sobre isso aí, velho. A galera que acompanha sempre o Boteco do Clubão aqui já vai até falar, lá vem o Vini falar disso de novo. Mas é porque encaixa muito bem com o que eu fiz, velho. E sério, eu tenho orgulho de ter feito um projeto assim, do que você tá trocando ideia da parada, de mostrar para as pessoas que dá assim, até para te contextualizar. Em 2020, final de 2020, 2021, eu fiz um projeto no Under, muito legal, que a galera sempre tem também, por exemplo, você trouxe o outro lado aí agora, que você fez aportes e tal, e foi fazendo aportes na sua banca. Mas também tem muito outro lado, que a galera acha que para ganhar dinheiro, ela tem que colocar dinheiro. O seu caso é completamente diferente. Você foi fazendo uma coisa planejada, sem dinheiro, mas com valor que você já estava planejando fazer. Na hora que você chegou lá, você já estava acostumado a fazer aquilo, né? A galera não. A galera acha que primeiro vai sem método, sem uma forma de trabalhar, já vai colocar muito dinheiro e só vai ganhar dinheiro se colocar muito dinheiro. Com pouco não vai. Aí, qual foi o projeto que eu fiz com a galera? Falei, galera, eu vou voltar a trabalhar o Under aqui com vocês de forma aberta. Coloquei uma banquinha de 200 e poucos dólares, $260, stake de $10, e falamos, ó, nós vamos ficar aqui agora um ano, eu vou começar com esse stake aqui, nós vamos crescer essa banca aqui durante um ano, só com esse stake, $10. Fiz esse projeto um ano. Com um ano fiz mais de 26K, 24K, não lembro o que foi. Mas assim, postando resultado no Telegram pra galera todo dia, mostrando profit loss, fechamento mensal todo dia e tal. E aí você falou a parada da galera criticar, né? Eu lembro que no 6º mês eu tomei um gol com 2 stakes no mercado. Sabe? Aquele que te busca e tal, você não tomei o gol. Ali apareceu uma enxurrada de galera para criticar, tá ligado? Ah lá, tomou um gol com 2, como se fosse uma coisa assim. E tipo assim, o projeto foi muito legal, só que traz tudo isso que você está falando, a questão de crítica, às vezes a galera não vê, e traz também esse ponto do qual a gente estava conversando aqui, de que seguir um método, seguir fazendo uma coisa, e mesmo às vezes quem não tem dinheiro para aportar, velho, o mercado vai te dar dinheiro se você tiver paciência e tiver um método. O seu próprio método vai fazer você crescer banca também. Então, é uma parada de paciência. É muito legal tudo que você trouxe aqui, cara. Bate-papo muito maneiro mesmo. E eu quero entrar com você agora em 2 pontos que eu acho fantásticos, que eu acho que pode ser legal para quem quer conhecer mais seu trabalho, que é sobre o seu conteúdo lá e também a sua ferramenta. Mas antes disso, velho, a gente já está dando 1h13 aqui de bate-papo, mas eu acho legal a gente tocar nesse ponto aqui, que é o seguinte: você faz uma coisa que é difícil de fazer, Gustavo. Eu até citei o exemplo desse projeto também para exemplificar um pouco disso. Eu, nesse período ali, eu trabalhei com valor baixo, fui subindo e tal, à medida que eu cheguei até a stake de 1.000 ali. Comecei com uns 10 e fui de 1.000 e tal, só que, cara, vai chegando num certo nível financeiro que é complicado você ficar mostrando essas paradas, sabe? Véi, chegou um nível de, cara que eu nunca tinha visto chegar, vir me pedir dinheiro emprestado de um tempão que eu nem via mais. Eu falo esse nível assim de se expor em rede social, é complicado. E você se expõe, você é um cara high stake pra caramba, e se expõe, mostra resultado ali e tal. Como que é isso pra você, velho? A dificuldade de você lidar com isso e com as pessoas que estão em volta de você também, né? Sim, essa de pedir dinheiro emprestado, de investidor vir, sindicatos ir atrás, isso é natural para mim. Porque é o seguinte, cara, igual quando as pessoas me perguntam sobre métodos, próprio under, over, eu não falo sobre isso. Eu tenho uma premissa de, se eu não sei, eu não falo.
eu só posso falar ou produzir conteúdo, fazer coisas do que eu domino. Por questão de coerência ética mesmo, falar o que faz e que ensina na prática mesmo. Tá faltando gente assim, inclusive, né? Todo mundo quer aí, palpitar de tudo hoje em dia. o cara que acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Então, assim, e aí a questão dos valores, cara, eu até pensei em parar de postar e tal. Na Foot Class eu não paro, porque é o propósito dela, é mostrar na prática, pele em risco mesmo, foi uma coisa que eu criei, pele em risco, skin the game mesmo ali, e mostrar, enquanto eu tiver Foot Class, eu vou abrir o Profit Loss semanal, aí no fim do mês puxo os 30 dias, tem a planilha de registro operacional que eu lanço todas as entradas, e aí eu abro o Profit Loss lá para eles verem que tá batendo os mesmos valores, eles sabem disso, e assim, basicamente, e eu até pensei em parar de postar os resultados, só que, cara, por mais que eu fique pensando assim, investidores, claro que sua exposição fica ruim, você vai ficar mais reconhecido e tal, mas se eu não postar, sinto que não é zero ego, zero. Se você o Vini já me acompanha mais tempo, é zero, não é pelo dinheiro. Por exemplo, pra você ter uma ideia, você vê, eu trabalho em ligas de muita liquidez. Eu abri lá uma coisa que falei assim com o pessoal, se eu fizesse um grupo no Discord, quanto vocês pagariam para fazer as mesmas entradas que eu? Porque replicar minha metodologia é simples. Qualquer pessoa, se eu falar, esse jogo entra aqui, sai, é simples. Teve 145 pessoas que falaram, eu pago R$2.000 por mês. Se eu fosse pensar só no financeiro, R$290 mil por mês. Tô de boa. Lá eu passo as entradas pessoal e tal. Mas não é pelo dinheiro. Se um dia eu fizer alguma coisa assim, vai ser com alunos da Footbet, que já tem anos de experiência, que já entende de metodologia, já entende longo prazo. Não vai ser divulgado para ir qualquer pessoa, sabe? Pessoas que, sei que eu vou, e dou garantia que se você seguir 100% do que eu faço, você vai ser lucrado. Se não for, eu devolvo seu dinheiro, sabe? Uma coisa que é provar mesmo que o que eu faço dá resultado. Aí sim eu penso, porque eu poderia abrir para todo mundo e meto um foda-se lá, se der, deu, se não der, mas não é isso que eu quero. O meu propósito, quando eu criei a Foot Class, foi isso, mostrar na prática, pele em risco, que dá para fazer, ter resultado, se você tiver gestão, se você tiver metodologia validada, tiver conceito de LGN, lei dos grandes números lá, do longo prazo. E aí, cara, qualquer coisa que foge por que você não faz campeonato holandês? Por opção. Era questão de liquidez, é opção. Mas você tá deixando dinheiro na minha? Não. É minha opção. Por que você não opera o Campeonato Brasileiro? Opção por conta do Atlético. Quando eu operava comportamento live, eu não operava nenhum jogo da Europa em horários que o Atlético jogava. Porque eu ia ver o jogo. Eu não ia estar focado. Até porque vai ter os back cruzeiro que você vai fazer contra o Atlético que você não vai querer fazer, né, velho? Não tem. Não, primeiro back cruzeiro contra o Atlético não dá, porque eu não opero underdog. Então não tem como operar back cruzeiro. Aí, assim, tudo que foge do que eu faço, eu não falo. Eu falo, cara, procura um especialista e tal, porque eu não vou agregar. Eu poderia falar, não, faz isso e coisa. E eu não gosto que as pessoas me chamem de mito, mestre, monstro. Não, eu sou igualzinho qualquer um, só que eu sou até pior, porque eu tenho que estudar mais para chegar nesses resultados. Tem pessoas que já nasceram com dom, já tem a facilidade, domínio de mercado e tal. Tem pessoas que têm isso aí. Eu não, eu tive que estudar na unha, na raça mesmo, e estudo hoje ainda mais, você vê. Amanhã tem o jogo da Lazio, tenho 9 jogos, eu vou comprar no sábado, 8 jogos. Se você me perguntar desses jogos, eu já sei quase tudo. Hoje à noite eu vou passar a noite estudando, e amanhã à noite estudando, o dia todo, para operar o final de semana, entendeu? Show de bola, velho. Eu te perguntei isso porque essa parada de grana e exposição aí também é complicado, velho. Tem um amigo nosso que começou a trabalhar com a gente, começou a aprender o under com a gente também tem um grupo do Discord ali que a gente trabalha e tal, e é muito isso aí que você falou, velho. Tem cara que parece que nasceu com aquilo ali, tá ligado? Tem um menino que trabalhava com a gente, hoje ele já nem trabalha com a gente mais, mas foi tipo isso, velho. O cara começou com 6 meses, o cara tava numa desenvoltura no mercado, hoje ele tem...
eu acho que, sei lá, 2 anos de mercado que ele trabalha o under, você vê o tanto de dinheiro que o cara faz no mercado, velho. E assim, de uma forma, no under, pegando gol, no under, assim, ele é um monstro trabalhando. E ele foi fazer um projeto desse, Gustavo, mostrando pra galera, assim, compartilhando resultado. E PLs altos também, o dele. Só que ele não aguentou a pressão, velho. Foi 15, sei lá, 20 dias que ele ficou. Acho que nem isso, a galera criticando coisas assim tão inúteis, sabe? E ele falou, velho, primeiro, eu tô fazendo esse projeto aqui com intuito nenhum, zero de ganhar dinheiro. Eu não vou ganhar nada com isso, ainda tomando crítica, vou parar, não vou me expor, não tem necessidade para isso. Você falou uma coisa muito importante aí, e eu vou dar um exemplo, o seguinte, porque quando eu em tudo que é coisa ruim, eu tento pegar coisa ruim e pensar assim, a melhor possibilidade daquela coisa ruim, entendeu? Ouvir as críticas, então, se tem muita gente que não gosta de ouvir crítica e tal, eu não. Olha só, o que eu penso aí de postar valores? Vamos lá. Quando eu não postava, eu fiz tráfego pago, assim, para chamar as pessoas, porque eu tinha o método validado 8 anos já fazendo, só que eu não tinha nenhuma prova social. Então, eu tinha que, tipo, me expor na internet para vir uma turma. Aí, o que veio a primeira turma era os meus seguidores orgânicos do meu Insta e tal. Não, já confio no Gustavo, porque já faz isso, eu vejo ele falando isso e tal. E aí, eu fiz uma segunda turma com tráfego pago. E aí, nessa semana, aí veio muita gente e comprou a Foot Class. E nessa semana, foi uma semana de prejuízos. Final de semana, e eu mostro o Profit Loss lá. E eu tive muito estorno, cara. Muito estorno mesmo. E aí eu pensei, pô, os caras vieram pelo motivo errado e tal. Aí o que eu fiz? Comecei a postar todos os meus resultados, todas as minhas operações no meu Instagram. Aí o mês de abril, eu peguei lá, no primeiro dia até o último lá, todas as operações dos valores financeiros e tal. E as operações do dia. E foi um mês muito bom. Aí eu fiz uma turma extra da Foot Class. Falei assim, vou abrir uma turma extra da Foot Class, porque eu tô chamando as pessoas pelo motivo errado, certo? Tô chamando elas pelo motivo errado, pelo dinheiro. Mas se ela não tivesse acesso lá, ver lá todas as análises pré e tal, ela nunca vai entrar. Porque ela sempre entra, e eu sei que depois que ela entrar lá e ela acompanhar, ela não vai sair mais. Cara, não tive nenhum estorno. Nenhum. Então, assim, foi o seguinte, se eu chamar as pessoas pelo motivo errado, mas agora eu já tenho essa prova social, que eu já tenho as aulas lá, beleza, elas vão continuar, porque falar, foi uma semana ruim, ou foi um mês ruim, beleza. Agora, no começo lá, chamar pelo motivo errado, mas sem ter prova social, as pessoas não acreditam e vazam fora. Então, postar resultado hoje, para mim, é muito importante, porque eu vou fazer com que as pessoas acreditem, tem motivação de pessoas high stake ali, motivação, eu penso sempre lá do bom, eu penso lá da crítica, dos haters, de dinheiro prestado, de exposição, eu tento esquecer isso e focar assim, para mais pessoas entrarem na Foot Class pelo motivo errado, mas, cara, a minha maior felicidade hoje é ver alunos hoje trabalhando só com trade esportivo, sabe, com fonte de renda principal. Então, ou seja, às vezes veio pelo motivo errado, mas hoje, a gratidão que essas pessoas têm comigo não é pelo dinheiro, cara. Você vê, e o meu objetivo da Foot Class não é fazer que as pessoas paguem a Foot Class todos os anos. Eu falo com eles, cara, assinou um ano lá, é R$1.397, tá fechado as vagas, por ano. Dá R$120 por mês, mais ou menos. No fim do próximo ano, é para ela ver um ano, às vezes ela não precisa nem operar. Ela não precisa ficar refém do Gustavo. Igual eu falo pro pessoal, a melhor análise pré é sua, que se você tomar um gol contra a posição, você tá confortável. Não é porque o Gustavo entrou que você tem que entrar. O meu estudo é diferente do seu, o meu passado é diferente do seu, somos pessoas diferentes, a minha abordagem de análise é diferente da sua. Ainda bem que é diferente, senão não existia trade. Imagina se todo mundo pensasse igual. Aí, eu ensino o cara a fazer a análise do jeito que ele sinta confortável, se ele pega um gol a favor, se ele toma um gol contra, ele esteja confortável, para que no próximo ano ele não precisa assinar a Foot Class mais. Ele siga os próximos passos dele. Se ele quiser assinar para ouvir mais conteúdos de valor, de análise do time mais específico,
é um valor irrisório pela banca, pelo stake cara trabalho, beleza. Mas eu não obrigo o cara lá. Eu não viro grupo de te refém do cara lá e tipo assim, não, você tem que ficar aqui por conta disso. Se você não ficar aqui, você não vai ter resultado. Não. Olha, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se você entrando ou não entrando na Foot Class. Eu não obrigo ninguém lá. Então, quando eu fiz isso no começo com o tráfego pago, eu senti que eu fiquei incomodado. Muito estorno, porque eu trouxe as pessoas para o motivo errado sem ter prova social. Agora eu tenho prova social. Então, agora os próprios alunos indicam. Eu não preciso falar nada. Eu só... E aí, por isso que eu quero manter os resultados na minha forma orgânica e mostrando as minhas operações de forma orgânica para o pessoal lá, para bater e falar assim, pô, o cara põe 50 mil, o cara põe 100 mil, alguma coisa ele sabe. Ou ele é 100% louco. Então, se eles alguma coisa sabem, eu vou ouvir esse cara. Porque muitas coisas falam assim, eu vivo das apostas, mas o cara trabalha com stake de R$100, 3 operações no dia específico. Porra, entendeu? A conta não fecha. Entendeu? Pô, aí, tipo assim, os resultados que eles mostram não condiz com o que ele diz. Entendeu? Sim. Então, tudo que eu falo no meu Instagram, eu faço lá. Entendeu? Eu não vou chegar lá na Foot Class e mostrar que peguei o gol do PSG só porque o PSG marcou. Não, eu não opero a França. Se eu mostrar lá, eu estou indo contra os meus princípios, contra tudo que eu estou dizendo. Então, eu não postar resultados vai contra o que eu prego, entendeu? Sim. Então, aí eu pego nesse princípio. Tem até uma frase que você fala direto ali no seu Instagram que eu acho muito legal, que é: eu vivo o que eu ensino e eu ensino o que eu vivo, né? Exatamente. É muito legal e até para falar isso, já que a gente começou a falar de Foot Class, a gente pode falar um pouquinho da ferramenta que você desenvolveu ali, você contar também para a gente um pouquinho como que foi o passo a passo disso, porque você já contou para a gente um pouquinho da Foot Class, que é uma plataforma que você, além de postar os resultados seu para a galera que assina essa comunidade sua, não sei como é que você chama, né? Se é uma comunidade, o que é, mas para a galera acompanhar os resultados e aprender a fazer o que você faz. Isso Sim. É a Foot Class, você explicou para a gente. Agora, você tem também a Foot Tools, né? Que é uma ferramenta que você desenvolveu, acho que primeiro para você mesmo, para fazer as suas análises pré, e com isso gerou a oportunidade de disponibilizar ela no mercado para a gente também, para a comunidade também. Conta para a gente também, Gustavo, sobre a ferramenta. Aproveitando, Gustavo, acho que também é um gancho legal para você abordar um pouquinho a questão de como os dados podem te ajudar na hora do trabalho, né? Porque eu vejo que a gente fala de alguns clichês da comunidade, mas eu vejo muito isso assim, as casas já sabem como usar a estatística. Aí você vai ver, o cara acha que usar a estatística é tipo, os últimos 10 jogos teve 5 ambas marcam, esse é 50%. Tipo, não é assim. Qual que é o adversário desses últimos 10 jogos e tal? Como usar esses dados da forma correta, né? Então, acho que você pode ser um gancho tanto para você falar da ferramenta, como também mostrar que usar dados não é simplesmente olhar 10 jogos e replicar, fazer uma média ali e achar que isso vai bater sempre, né? Não é bem assim que funciona. Perfeito. Então, antes de criar a Foot Tools, eu já fazia a Foot Tools manual, no papel. E eu demorava muitas horas mesmo, cruzando dados, porque eu nunca dominei Excel, não sou bom em Excel. Hoje eu delego. Mas fazer na mão me ajudou a ter a confiança, previsibilidade. Então, porque às vezes você pega uma ferramenta pronta, com os números já tudo ali, a pessoa ainda fica meio com o pé atrás. Pô, será que isso resolve? Não resolve? Tem tantas ferramentas hoje e tal, muitos não vale nada e tal. Aí eu fui fazendo essa coisa e fui automatizando assim, para Excel. Aí teve um amigo que falou assim, cara, isso aqui que você já faz é muito bom, cara. Vamos atrás de um programador e tal. O programador fez, cara. E aí, porque esse meu amigo, ele faz todos os campeonatos. E aí ele começou a fazer de alguns campeonatos que eu nem opero. Eu falei, se você quiser fazer, os cálculos é esse, a fórmula é essa. Ele falou, cara, tá tendo resultados. E eu imaginei que ia ter resultados melhores em outros campeonatos, por conta dessa coisa de não ter tantos tubarões lá, o mercado ainda tem mais desajuste, tem menos liquidez, então o mercado não precisa ser tão eficiente assim, tem mais margem. E aí, o que aconteceu? O programador desenvolveu isso, eu falei, caramba, velho, isso agora ficou uma Ferrari, velho, porque
quem sabe o que está por trás daqueles números tem uma confiança, uma previsibilidade foda. Você já virou, tipo, a FUTTOOLS é uma tabela FIP. Você já sabe, às vezes você sabe, às vezes nem é um jogo para você entrar. É um jogo para você não entrar. Isso é tão importante como que para você entrar. Então, ou seja, só de você tirar o jogo, aquele jogo, o seu enrate já melhorou da forma linear. É um head que você não tá tomando o dinheiro que tá ficando no seu bolso. E aí, falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com as outras pessoas. E aí, nós brigamos muito, o cara falou assim, não, cara, divulga isso e tal. Eu falei, ó, isso aqui, cara, ajudou para mim, então vai ajudar outras pessoas. Eu quero que seja, tipo, o custo do programador, da atualização de dados e tal, é isso. Eu não tenho objetivo de ganhar dinheiro com isso, nada. Eu uso isso, beleza. Se eu não usasse, jamais eu divulgaria. Se eu uso e serve para mim, eu vou divulgar para a pessoa com custo só pelas requisições, pagar programação, atualização, suporte, essas coisas. Porque eu também não posso gastar meu tempo tentando explicar às pessoas, não. Pago o suporte, expliquei tudo, o cara faz o suporte, programação para colocar novas ligas, edição, requisição de dados. E aí, vídeo lá como funciona. E um valor muito baixo, muito irrisório mesmo. E assim, cara, o cara que souber... Se eu não me engano, é R$29,90, não é? Mensal, um negócio assim? Você paga por ano, o plano de todas as ligas, todos os dias, tudo sai R$29,90 por mês. É R$39,90, mas pagando anual sai R$29,90. E aí, e assim, e tem todas as ligas do mundo, assim. E aí, cara, foi uma coisa que eu disponibilizei e compartilhei com as pessoas, porque isso traz resultado, porque são dados, cálculos secundários, que o mercado ele precifica o jogo todo e não consegue precificar momento. E aqueles dados são tudo voltado para o momento, do primeiro tempo, primeiro gol. Então, não tem como um time começar com odd 2, só que esse time que começa com odd 2 é um time que faz o gol e toma empate. E aí o mercado precifica o jogo todo. Então, se ele tem uns 50% de chance de ganhar o jogo, a odd dele tem que ser 2. Porque, mas aí, desses 50% que ele ganha o jogo, 75% ele abre o placar e vai pegar um time que toma 75% o primeiro gol. Então, ou seja, mas esse time vira o jogo. Vou dar um exemplo na prática. O Wolverhampton, ele era o 5º colocado na Premier League, se eu não me engano, temporada 2021 ou 21-22. Fugiu da cabeça agora. Mas ele, primeiro gol, ele era o pior time. Ele era o 20º no Power Rank do primeiro gol. Ele é um time que sofreu o primeiro gol, mas depois virava os jogos. Era o melhor time de viradas. E aí você pegava um Liverpool e o Wolverhampton, a odd do Liverpool em casa contra o Wolverhampton estava 1,60. O Liverpool começava amassando, sabe aqueles times que... Existem vários times isso no mundo. Tem que tomar um gol para acordar e começa a jogar. Então esse time tinha muita margem. Então esse gol pagava ali 30% do gol do Liverpool, e se ele tomasse o gol, tirava 35% da stake, só que o Liverpool marcava 4 vezes mais do que tomava. O Wolverhampton, se eu não me engano, em 38 rodadas, nas 19 fora de casa, ele só fez uma vez o primeiro gol. Então, assim, tem times que tem essa margem. E aí essa ferramenta já filtra isso, entendeu? Para selecionar os jogos, já é uma primeira filtragem. É claro que não é a única. Mas só de você fazer isso, você já elimina muitos jogos de times que tomam o primeiro gol e depois vira e é favorito. Por exemplo, um time que é 1,40 e ele começa muito mal, toma o gol e depois ganha o jogo. No outro jogo, a odd dele vai estar 1,40, 1,38, 1,35 e tal, mas ele toma o primeiro gol. E se o método é para o primeiro gol, então esse é um time caro, entendeu? É menos EV, um time caro, que ele é super favorito para ganhar o jogo. Mas para o primeiro gol, ele é underdog, entendeu? Tipo, sim. Então aí é a hora da gente filtrar, os times que às vezes não é tão bons para ganhar o jogo, mas é super favorito para fazer o gol. Entendeu? E são essas informações, esses dados específicos que o FUTTOOLS ajuda, né? Para o primeiro gol da partida. Aí ele te dá o win rate e o custo. O custo operacional, que é o risco dividido pelo retorno, que é o quanto que o gol te tira pelo que te paga. Por exemplo, um gol te tira 50% e dividido pelo seu retorno, que o retorno te dá 40%. Então, você precisa de 1,25 gols para trocar dinheiro com o mercado.
certo? Você precisa de 1,25 gols de 40% para cada um gol conta de 50%. Só que ainda tem os ajustes. Tendo os ajustes, então seu custo aumenta. Então você tem que pegar nessa faixa de odds, seu ajuste médio é 15%. Então você tem que pegar 50 de um gol contra, mais 15 do ajuste dividido pelo retorno. Então seu custo total, você precisa de 1,60 gols a favor para trocar dinheiro com o mercado. Aí às vezes o win rate é maior. Às vezes o win rate é igual. Só que na análise qualitativa, porque o win rate pega dos jogos passados. Sim. Mas quando você vai estudar análise qualitativa, que é o comportamento do time, você vê que o win rate aumenta porque as forças do favorito encaixam nas fraquezas do underdog. Sim. E aí acaba melhorando esse win rate, entendeu? Porque você pegou win rate de times, jogos passados, e às vezes implementou times mais complicados ou times que teve mais dificuldade. Então você vai selecionando. Mas só o Foot Tools já te filtra a você abortar vários jogos para essa metodologia. E deixar só o filé mignon. Você não precisa comer toda a parte do boi. Você pode comer um filé mignon que às vezes não tá bom. Beleza, mas é filé mignon. Não deixou de ser filé mignon. No longo prazo, você vai comer carne boa o tempo todo. Entendeu? E vai sempre ir escolhendo os melhores jogos através desses filtros. Isso é até uma coisa legal que o Adriano fala, né? O Adriano Duarte, é que, tipo, muita gente, até para Panther mesmo, Stefano, não sei se você já viu ele falar isso também, muita gente acha que o jeito de ganhar dinheiro com Panther é só com precificação, né? E não é só com precificação. Ele tem uma coisa que é muito legal que ele fala também, tá muito dentro disso que o Gustavo tá falando, que é, o mercado, ele tem que te oferecer mercado para todos os jogos, mas você não precisa necessariamente apostar em todos os jogos. Assim, só você fazer um filtro do que você vai fazer, aquilo ali já pode ser um caminho de mais EV para você, tá ligado? Os Panthers, eles costumam dizer que não é você que escolhe o jogo, é o jogo que escolhe você. Você tem o seu método, você tem que ver o que encaixa, não ficar forçando entrar. Esse é um erro que, inclusive, muita gente comete, né? Tipo, sair caçando o jogo. Tem jogo que não tem nada para fazer, velho. Pelo menos no pré-live, né? Leva pro live, tenta ver se tem alguma oportunidade depois. Uma coisa que eu gosto muito é quando o favorito sai perdendo, por exemplo, tentar buscar ali pelo menos um empatezinho, enfim. Mas é isso mesmo, assim, acho que você tem que ter Isso é bom para mim fechar minha posição. Também. Coloca dinheiro lá, né, Gustavo? A hora que o Stefano entra é a hora que eu tô saindo do mercado. Pode colocar lá. Boa. E até aproveitando esse gancho da escolha da aposta, tal, você comentou agora há pouco, né, que você não dá palpite de outros mercados porque não é algo que você domina tanto quanto o Match Odds, que é o que você faz todos os dias há vários anos. Você chegou a testar algum desses mercados? Já tentou trabalhar over, correct score, essas coisas? Ou nem quis... E aí eu vou te falar, cara, eu já fiz over 0,5 HT específico, lucrativo, e até automatizei isso, mas só pelo dinheiro eu parei de estudar. Você vê, eu larguei de fazer um método lucrativo porque não era uma coisa que me deixava feliz. Uhum. Tipo, estudar, ver os jogos ali para over, a 0,5 HT e tal. Eu ganhava dinheiro, é validado e eu não quero. Porque não tá só no dia. Igual aguentar, entendeu? Uma sequência ruim e tal. Estudar mais aquilo, sempre melhorando. Porque, cara, o método manter o mesmo. Igual eu já falei mais cedo. Só que as variáveis vão mudando. A mesma coisa do over. O método é o mesmo. Só que o seu estudo para o que está fazendo os jogos saírem mais gols é isso. Por exemplo, agora tem os acréscimos até mais longos. Então, é uma coisa que tipo, você vai ter mais tempo de exposição. Então, você já sabe a hora de entrar, a hora de sair, que você vai ficar mais tempo ali pela fase de jogo. Então, assim, estudar mercado. Você tem que estar estudando, se renovando, estudando mercado dia a dia, diário. Porque o mercado é volátil, vai mudando e tal, para você continuar sendo mais EV. Então, assim, eu por questão de perfil mesmo, de não gostar, eu abortei, não quis mais. Você vê, é a mesma coisa, eu posso estar fazendo campeonatos secundários, eu não gosto, e simplesmente não faço. Então, não é pelo dinheiro, entendeu? Então, eu prefiro, às vezes o cara, nossa, então você está deixando dinheiro na mesa. Não, porque não me faz bem, não me faz feliz, eu não estou aqui para isso. Eu estou para o trabalho, então, assim, eu quero ser o melhor trader que eu posso ser. Não importa se, fulano, eu nunca me comparo com nenhum outro, nem assisto vídeos de outros, assim, cara, muito difícil. E se eu assisto também, assim, eu não julgo, não vou lá falar bem ou falar mal, nem nada. Eu faço o meu. Então, eu já trabalhei over, já fui lucrativo com over, já automatizei esse aí, mas não quis continuar. Porque sempre tem que estar refinando.
melhorando, às vezes os times, as ligas e tal, e é uma coisa que eu não quero. Esse relato é muito legal, né, Vini? Porque, assim, não é só sobre ganhar o dinheiro, né? Porque, por exemplo, numa sequência ruim de uma coisa que você não gosta de fazer, também é muito mais difícil você tolerar ou você entender que faz parte do processo, né? E isso é muito decisivo. Acho que muita gente acaba, que nem esse negócio que você falou, tá deixando dinheiro na mesa. Ou deixando um head na mesa. Você não sabe se você realmente vai ser lucrativo em outros times, em outras ligas. E você também tem que saber filtrar um pouco, né? Pode falar. Entra naquele ciclo vicioso, né? Eu não gosto, vou estudar menos, depois vai tendo menos resultado. A mesma coisa do ciclo virtuoso também, que o cara, olha só, é em questão de autorresponsabilidade. É uma coisa que o cara, tipo assim, eu estudei muitos anos. Aí passei um mês, não estudei. Mas eu tenho memória da temporada, dos times e tal. Em um mês, assim, o time não muda completamente. E é um mês muito bom. E eu pego vários gols sem estudar. Se o cara não tiver o senso de falar assim, cara, eu fiz errado, eu tenho que voltar. Aí o cara pensa assim, não preciso estudar para fazer, eu já sei. A partida ali é larga, né? Cara, eu já sei, fudeu, entendeu? Aí ele vai, quando ele voltar no ciclo, e eu estudar, aí já era. Não, é verdade. E essa coisa também do medo de ficar de fora, né, que o pessoal chama de FOMO, é muito real também, né? Por exemplo, apesar de ser punter, eu trabalho muito no live, assim, 90% das minhas apostas são ao vivo. Só que quando eu vou selecionar os jogos que eu vou trabalhar, eu jamais vou selecionar, tipo, um Cremonese e Spezia. Por quê? Para mim, não tem muito padrão de leitura, porque esses dois times vão jogar, sei lá, 70% a 80% dos jogos de forma reativa, são times mais fracos. Quando eles vão se enfrentar, quem vai propor jogo? Propor jogo é bom num tipo de jogo desse? Ou você vai deixar o adversário mais confortável ao que ele sabe fazer? Como eu não tenho esse padrão, não tenho esse histórico tão fácil, eu prefiro nem fazer esse jogo. Porque provavelmente aí vai chegar alguém que, como você comentou várias vezes aqui na live, né? Pô, às vezes alguém... esse jogo aqui tava muito fácil de ganhar dinheiro. Cara, quantos jogos desse perfil você vai assistir e não vai conseguir fazer nada? Às vezes um ou outro vai dar um padrão legal, mas é melhor você nem focar no que você realmente sabe fazer, e não ficar com medo de, tipo, a oportunidade estava ali ou não estava ali. Você falou de dois times que eu adoro trabalhar, o Cremonese e o Spezia. Mas contra, né? Sempre contra. Por conta o Spezia, por exemplo, é o 20º, é o pior time em primeiro gol. Mas é o que você falou, cara, é a mesma coisa de regra. Operar time do coração. Você tem mais vantagem porque você mais conhece mais. Isso é uma falácia muito grande, porque ninguém nunca provou isso. Fala assim, eu sou torcedor do time tal, olha as minhas operações no meu time e sou mais EV nisso. É falar, sabe? Mais conhecimento. Cara, se você pegar o tempo que você estuda o seu time e estudar outro time, você vai conhecer tão bem quanto, e ainda muito melhor, porque sai da parte emocional. Turismo, né? Do emocional. Da parte emocional, que afeta sem dúvida. Se você fazer lei o seu time no coração, você se torna profissional. Para mim, você é um idiota, cara. É um idiota, porque tem tantos mil jogos para você vai fazer justo num time que quando ele vence, você fica feliz, você vai ser por conta de R$100, R$300, seu stake ali, fazendo uma lei só por ego, para falar que eu sou profissional porque eu opero meu time contra, tá tudo bem e tal. Isso é falácia e é idiotice. Para mim é idiotice. Só essa palavra de ser profissional já me incomoda um pouco. Também não gosto muito, não. Não gosto muito, não. Mas, ô Gustavo, o bate-papo tá sendo muito legal aqui, velho. Eu nem sei se o Stefano tem mais alguma coisa para colocar no assunto, mas eu queria trazer uma coisa antes que você bata em nós. Já tá indo para quase 1h45 de bate-papo. Mas também, para a gente ir chegando para o final aqui mesmo, eu queria saber de você o seguinte, velho. Eu sempre pergunto isso aqui nos botecos e eu acho legal saber... você teve inspirações nos seus estudos para buscar referências de estudos, para evoluir? A forma que você buscou trabalhar é realmente sua? Ou você teve alguma inspiração em alguém? Alguém te ajudou nesse seu processo de crescimento no mercado? Vamos lá. Eu já fiz curso de todos os produtores de conteúdo que estão na internet, até os que já saíram da internet. Na época de 2012, 2013, nem vou citar nomes por questão de ética mesmo. E assim, cara, pra mim, cara, questão de curso, treinamento de pessoas assim, eu não tenho preconceito nenhum, eu assisto tudo. Até os que eu vejo que não tem valor,
tem valor não fazer o que ele faz. Uhum. Entendeu? Então, você tira aprendizado da pior coisa possível. Quando eu comecei, assim, eu fiz todos os cursos aí de leitura de jogo, de comportamento, de padrão Beck e tal, e eu vi que era uma coisa que eu interessei. Só que, desde novo, eu sempre quis fazer um modelo que eu uso isso, que é o do estilo Warren Buffett, que é comprar times bons no seu valor intrínseco descontado, ou seja, que está pagando mais pelo seu do que vale. E na verdade é o inverso, né? Tá pagando menos do que vale, mas no back lá você vende para depois comprar em lei. Então, assim, eu sempre fui assim, cara, eu quero ter isso como trabalho. E naquela época, ninguém falava de longo prazo. Ninguém falava de metodologias em 2013, 2014. E era tentativa e erro. Então, eu sempre foquei aquilo. Para trabalho, eu tenho que fazer a mesma coisa todo dia. Porque o trabalho é você fazer a mesma coisa todo dia. O pedreiro... Aí eu tenho referências de vida, meu tio, que ele sempre tentou ser o melhor pedreiro da cidade, sempre foi. Ele não tinha hora para acordar, não tinha hora para acabar. Se ele propunha fazer com a pessoa uma semana, ele era bem mais caro o dia dele do que os outros. Só que o que ele entregava no dia era 3 vezes mais do que um outro. Então, ele saía muito mais barato no longo prazo. Então, todas as casas grandes, as pessoas que tinham dinheiro na cidade, faziam com ele. Porque o custo-benefício dele era muito bom. E eu sempre me foquei nisso. Cara, ele é a minha inspiração de vida. Então, eu quero fazer igual ele. Então, eu quero tentar ser o melhor do que eu faço aqui. Sem comparar com outros e nada. Em relação a cara profissional, eu já tenho ídolos, assim, de pessoas que me inspiraram depois que eu já trabalhava só com trade. Uhum. Que, cara, tipo, pessoas que já pegaram, tem o dom, assim, que eu falo que sabem, que eles falam coisas que eu, tipo, demorei anos para entender no paper bet, anotando, que simplesmente por fórmulas, que é o caso do próprio Adriano e do Alex, não sei se você já conhece o Alex de Portugal. Alex eu não conheço. Também então, não. E quando eu conheci o Alex, ele era um dos cabeças lá da Full Trader, e aí, trader técnico, de mercado. Para mim, ele é o melhor trade que eu já vi no mundo. Ele já deve ter uns 15 anos de trade. E aí, cara, quando eu expliquei a metodologia para ele, ele desenvolveu essa fórmula para onde a odd vai, de pós-gol, foi desenvolvida por ele. Então, tudo, qualquer odd de gol, de favorito, de underdog, ele sempre fez trade técnico. Ele sabe exatamente para onde a odd vai, de acordo com a odd está no momento e tal. E assim, eu falava, cara, esse cara é um cara que eu tenho que estar junto. E esses caras faziam coisas que eu demorava anos, eu já sabia, então eu falava assim, cara, o que ele tá falando tem sentido. E só que eu demorei anos para aprender isso, sabe? Então, assim, em relação a back favorito, eu não tenho, tipo, exemplo e coisa, e até porque eu falo para as pessoas que eu também não queira ser exemplo de outras pessoas, porque elas que têm que ser exemplo dela. Porque, cara, quem vai clicar é você, é o Stefano, é o Vini, é o Gustavo. Então, não vai ter lá, tipo assim, o Gustavo é meu ídolo. Não, cara, eu simplesmente estou repassando o conteúdo que eu aprendi. Às vezes eu posso ter descoberto algumas coisas lá e estou repassando, mas outras coisas aprendi de vídeos e tal, de outras pessoas e tal. Então, assim, o maior ídolo é você mesmo. Eu sempre falo na Foot Class, você no trade esportivo é seu melhor amigo e seu pior inimigo. Então, assim, é você que vai fazer os seus resultados e é você que pode quebrar essa banca. O mercado ele é neutro, ele não está lá para favorecer nem A nem B. Então, assim, de exemplo mesmo, assim, eu vejo o meu tio, que é o que eu modelo ele para ser a melhor pessoa que eu posso ser. Todos os dias fazer o simples, bem feito, o arroz com feijão que enche o prato. Que aí eu sempre falo de pedreiro, porque o pedreiro, ele chega na obra, ele sabe que ele tem que pôr a massa, o tijolo, ele não chega lá e fala assim, hoje eu vou bater uma laje, sem ter a fundação. Não tem como, entendeu? Tudo começa pela fundação, e aí sobe a parede, depois faz o telhado, a laje e tal. E no trade esportivo é a mesma coisa. E qualquer profissão é a mesma coisa. É fazer todos os dias aquilo que tem que ser predestinou a ser feito.
Não, legal. E já deu para perceber no bate-papo aqui como um todo, desde lá no início da conversa, ou seja, 1h50 atrás, que esse seu tio realmente é uma pessoa especial na sua vida. Eu vi você citando o nome dele aí várias vezes, agora você voltou a repetir. Se você quiser, nem precisa falar sobre isso, mas deu para notar que realmente é inspiração sua para muitas coisas, e não só inspiração, né? Foi quem te ajudou a caminhar aí e trilhar o seu caminho aí em vários sentidos. Então, é sempre muito legal. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque mesmo às vezes que não é na área do trade mesmo, velho, eu acho que a gente caminhar junto com alguém, ter alguém para nos ajudar a trilhar certos caminhos é sempre importante. Então, escolher bem com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente caminha é sempre fundamental. Então, legal demais saber aí da importância do seu tio, e é muito bom que todo mundo tenha pessoas assim, né, na vida da gente. Quer perguntar mais alguma coisa, ô Stefano, ou vão deixar o homem embora? Vamos deixar o homem descansar, né? Eu ia perguntar uma última sobre o Galo e as apostas, mas você já acabou respondendo, né, na última pergunta. Zero, nunca fiz, nem faço, nem quero fazer, zero. Até porque vai deixar de ser mais vezes a entrada dele, então a gente tem que parar mesmo. Mas o que ele falou em relação ao papo de conhecer o seu time, sim, se a pessoa é muito imparcial, tem uma capacidade racional muito boa de dissociar, até pode ser uma vantagem. Agora, é muito difícil você não ter mínimo, né, de clubismo embutido ali que distorça a sua análise. Mas então, mas não precisa, entendeu? O mercado tem tantos times, tantos jogos, não precisa o cara correr esse risco. É um risco, tipo assim, desnecessário, sabe? Uhum. Tem uma galera que me zoa, velho. Só para fechar esse assunto, tem uma galera que me zoa. A gente tem um Discord que a gente trabalha junto todo dia. E ali a gente é tipo uma família mesmo nossa de trabalho. Ali a gente tá o dia inteiro com a galera e é gostoso estar ali. E aí chega dia que é hora do jogo do Cruzeiro, eu falo, galera, ó, acabou e tal, você não vai trabalhar não, velho. É a hora do jogo do Cruzeiro, eu vou assistir no sofá. Tá ligado? Eu quero curtir o jogo. É o meu momento de curtir o futebol, é esse. E a galera... à noite, né? Hã? Na terça-feira à noite, assim, né? Esses últimos anos. Antes... Isso aí foi só durante 3 anos, mas eu tenho certeza que eu fui muito mais feliz que você assistindo futebol. Pode ter certeza disso. Mas é isso, velho. Ô, Gustavo, te agradecer, cara. Valeu demais, muito mesmo por participar. Eu acho que foi muito agregador aqui, né, Stefano? Eu acho que você trouxe coisas bem legais, uma maneira muito diferente da maioria de enxergar o mercado. Tenho certeza que esse boteco aqui pode ser um alento para muitas pessoas. Talvez está patinando, está buscando uma forma de trabalhar. Você mostrou aí a importância que tem o estudo, não é só chegar, sentar na cadeira e sair clicando no mercado. Isso aqui não é um jogo, nada parecido com isso. Tem muito estudo por trás do que a gente faz. Então, eu acho que foi um alento para muitas pessoas. Valeu pelo seu tempo disponibilizado. E, galera, nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo, todos os links de contato do Gustavo, das ferramentas dele, da FootClass dele, caso vocês queiram adquirir os conteúdos dele aí, eu tenho certeza, até eu fiquei com vontade já de pegar a próxima turma da FootClass. Eu estou voltando a estudar algumas coisas do mercado de match odds também, então eu acho que não tem pessoa melhor para fazer isso do que seja você. Então, agradecer mesmo, cara, e a galera que quiser vai ter todos os links na descrição. Se você quiser deixar uma palavra final para a rapaziada aí, fica à vontade. Beleza, eu agradeço a todos que vão assistir esse vídeo, espero ter compartilhado bastante conteúdo que agregue a carreira agora de vocês, e sempre as pessoas me perguntam sobre disciplina, me perguntam sobre questão emocional, às vezes está perdendo dinheiro, está trocando dinheiro com o mercado, eu sempre falo para as pessoas, porque assim, vou de novo contra a maioria, as pessoas falam sobre volume, tem que volumar a máxima. Tá, eu até concordo no começo, para até se descobrir aonde ela gosta e identifica o seu perfil, beleza. Mas a partir daí, sempre buscar a especificidade, porque a especificidade, ela te leva à previsibilidade. E você sendo previsível ali, de acordo com o seu método e tudo, você vai cometer menos erros, você vai fazer entradas melhores, você vai se sentir mais confortável, você vai deixar de cometer erros primários, que é erro de sair do método, erro de gestão, erro de forçar a entrada. Então, sempre busca específicos. Tenta sempre ser o melhor que você pode ser.
Então, e respeite o processo. Se você for específico, você vai operar menos, mas você vai fazer boas operações, então você já sabe que você tem que seguir isso durante muito tempo. Vai demorar mais tempo. Mas não adianta nada você ficar 5 anos fazendo de tudo e sem ter resultado. Então, às vezes, o cara que está começando hoje, buscando ali especificidade já, fazer entradas boas, com mais EV e tal, tendo previsibilidade, ele vai se sentir muito mais confortável. Em pouco tempo, ele já vai reajustar a stake, porque ele já é mais previsível, já tem mais confiança, já sabe a metodologia, já conhece o in-rate, já conhece o drawdown do método, e aí ele vai tomar boas decisões. Porque o trade e as apostas nada mais é do que tomada de boas decisões. Então, não adianta nada fazer 1000 operações, sendo que 500 vai te jogar um degrau para baixo e 500 vai te levantar para cima, você vai ficar ali no mesmo lugar. Às vezes, poucas operações, mas você subiu de elevador. Porque você é previsível, tem método validado, faz operações mais EV. É isso. Valeu demais pelas palavras, pelo tempo disponibilizado. Eu tenho certeza que foi muito legal para todo mundo. E agradecer também ao Stefano. Stefano, valeu participar aqui com a gente. Foi legal ter o bate-papo aqui também. Se você quiser também deixar suas palavras finais aí, velho. Com certeza. Acho que agradecer ao Gustavo. Acho que o papo foi muito legal, não só para os traders, que com certeza vão estar mais inteirados ali da parte de metodologia, mas muitos conceitos eu acho que se aplicam também a quem é Panther, a outras atividades. E eu acho que a mensagem principal que ele deixa aqui é justamente a disrupção do que é o modo certo, né, de fazer as coisas, ou que se diz que é certo, né? Que, assim, tem muita coisa que acho que nós três discordamos desses consensos e acho que pode ser, como você falou, Vini, um alento para quem está basicamente replicando o que é dito como certo e não está conseguindo ganhar dinheiro. Às vezes é justamente por isso, né? Você pode pensar um pouquinho fora da caixa. O Gustavo trouxe vários exemplos, assim, desde fazer operação no celular até entrar quando a zebra está atacando, que são coisas que para muita gente é tipo, esse cara é louco, e não é, né? Basicamente tudo que você pensar que pode funcionar, você tem que testar e ver se de fato funciona. Nem tudo também que é contra o que as pessoas dizem vai estar certo, né? Exemplo, não adianta você vir aqui falar que gestão de banco é uma porcaria e trabalhar com 100% da sua banca, que você vai, em algum momento, pegar uma variância negativa. Mas muitas dessas coisas que são ditas como verdades absolutas não são, porque a gente está num mercado que também se adapta, né? O tempo todo está mudando. Ele mesmo trouxe exemplo. Então, acho que foi muito legal para abrir um pouco a cabeça das pessoas também em relação aos detalhes desse mundo do trade esportivo, das apostas, enfim, de acordo com o que cada um utiliza. Então, valeu demais, Gustavo. Acho que foi um papo muito bacana. E valeu também, Vini, por conduzir essa prosa aí com a gente. Tamo junto sempre. Galera, lembrando que esse aqui é o Boteco do Clubão, que é o oferecimento da Betfair. Caso você não tenha conta na Betfair aí, tem link na descrição. Crie pelos nossos links, vai estar sempre nos ajudando a essa produção de conteúdo gratuito aqui para vocês. Fechou? Vamos ficando por aqui. Valeu para todo mundo. Abraço e até mais. Valeu.